Na praia de Barra, onde as ondas azuis da Bahia batiam na areia como um tamborim de samba sem fim, uma chuva leve começou a cair. As gotas escorriam pelos telhados vermelhos, misturando-se ao som dos carros e das vozes, criando uma melodia estranha à melodia do começo. No saguão do hotel, Solar do Mar, as luzes refletiam no chão de mármore, e ali, um par de olhos castanhos, cheios de inquietação, observava a chuva. Isadora Lima não imaginava que aquela tarde úmida mudaria toda a sua vida porque, na chuva, o destino se aproximava, lentamente, mas com certeza, na forma de um homem chamado Caio Menezes. A chuva chegou sem aviso, como tudo em Salvador livre, imprevisível e um pouco impulsiva. O céu, antes ensolarado ao meio-dia, escureceu de repente pesado. Os turistas corriam em busca de abrigo, enquanto o cheiro de sal e café se misturava no ar. No saguão do Solar do Mar, Isadora Lima ergueu o olhar para as gotas que escorriam pelo vidro da fachada. Ela sempre amou a chuva, porque a chuva tornava tudo igual, todos precisavam parar. Todos se tornavam pequenos, fossem empresários ou vendedores ambulantes. Ela ajeitou o cabelo ondulado, úmido pelo vapor, e sorriu discretamente ao ver o grupo de franceses entrar, encharcados, mas ainda sorridentes. Sua voz era suave como o vento, profissional e acolhedora. Cada bom dia carregava uma sinceridade simples. 2 anos de trabalho no Solar do Mar não tinham apagado a sensação de que Isadora vivia em um mundo que não era o seu, o mundo do perfume caro, do vinho refinado e dos sorrisos calculados. Ao seu lado, Miguel, o colega sempre bem-humorado, estreitou os olhos para a janela. Bahia está chorando de novo, Isa. Com essa chuva, aposto que algum hóspede vai reclamar de infiltração. Isadora sorriu. Bahia não chora, Miguel. Bahia só lava a poeira das almas cansadas. Você sempre fala como uma poetisa. Ele riu, virando-se para sair, deixando Isadora sozinha com a chuva, que continuava a cair ritmada, como uma canção triste da qual ela nunca se cansava. A porta giratória do hotel abriu-se com o vento. 3 pessoas entraram, 2 carregadores e uma mulher elegante de cerca de 50 anos. Sua postura era ereta, o rosto belo apesar da expressão severa, os cabelos grisalhos presos com elegância, o olhar inteligente mas distante. Atrás dela vinha um homem alto, de ombros largos, camisa branca molhada pela chuva, caminhando com a naturalidade de quem está acostumado a ser observado. Isadora reconheceu de imediato. Caio Menezes, herdeiro do Grupo Menezes, figura frequente nas revistas de negócios. Boa tarde, disse ele, com voz grave e serena, suficiente para sobrepor o som da chuva. Temos uma reserva. Menezes. Isadora assentiu, o sorriso profissional surgindo no rosto. Boa tarde, senhor Menezes. É um prazer recebê-los. O quarto já está pronto. Ela abaixou o olhar para o monitor, os dedos deslizando sobre o teclado, mas ciente de que o homem estava próximo, exalando um perfume leve de madeira e chuva. De repente, a senhora Lúcia Menezes, a mulher que o acompanhava, fez um gesto com a mão, visivelmente tentando dizer algo. Isadora parou, atenta ao movimento. As mãos da mulher se mexiam com hesitação, como quem quer perguntar, mas teme não ser compreendida. A cena era familiar demais para o coração de Isadora. Sem pensar, ela levantou o rosto, sorriu e respondeu em libras. Boa tarde, senhora. É um prazer recebê-la. Como posso ajudar? Os olhos da mulher se arregalaram, brilhando por um instante. Ela fitou Isadora, incrédula, e logo respondeu com gestos ágeis, elegantes, próprios de quem viveu muito tempo no silêncio. Você sabe libras? Que maravilha! Achei que ninguém aqui me entenderia. Isadora sorriu, as mãos dançando no ar. Aprendi porque minha irmã nasceu surda. Falar com as mãos é como dizermos, eu te amo todos os dias. Os olhos da senhora Lúcia se encheram de emoção. O saguão inteiro pareceu silenciar. Restava apenas o som da chuva batendo no vidro, compassado como um coração. Atrás, Caio permaneceu imóvel. Ele nunca tinha visto sua mãe tão radiante, aquele sorriso puro, sem disfarce, sem etiqueta. Olhou para a jovem recepcionista, cujas mãos falavam a língua que ele aprendera, mas raramente ouvira em casa. Algo acendeu dentro dele, uma mistura de gratidão e curiosidade, uma faísca na chuva.
Isadora terminou o check-in, devolveu as chaves com um sorriso sincero. Desejo-lhe uma estadia agradável, senhora Lúcia. A mulher tocou de leve o ombro de Isadora, respondendo com um gesto. Obrigada, moça com luz nos olhos. Quando se afastaram, Isadora percebeu o coração batendo mais rápido que o normal. Não sabia se era por emoção, ou pelo olhar breve de Caio Menezes, um olhar que fez a chuva parecer parar por um instante. A tarde seguiu seu ritmo lento, sob o som contínuo da chuva. Isadora, atrás do balcão, observava as idas e vindas dos hóspedes molhados, ainda tomada pela lembrança daquele momento. Cada gesto da senhora Lúcia permanecia vivo em sua mente, delicado e claro, lembrando-a de Clara, a irmãzinha que lhe ensinara que o amor não precisa de som. Ela suspirou, enxugou as mãos úmidas no uniforme e voltou ao trabalho. Revisar quartos, atender telefonemas, orientar hóspedes, mas tudo parecia distante, porque a imagem dos Menezes se repetia como um filme em câmera lenta. O olhar do filho castanho escuro com um toque de verde das matas da Bahia não era o olhar comum de um cliente. Havia nele algo mais, surpresa, gratidão e, no fundo, o toque de uma alma encontrando outra. Por volta das 4, a chuva ainda caía. Caio Menezes voltou ao saguão, desta vez sozinho, sem paletó, segurando o celular, o rosto pensativo. Parou diante do balcão, e Isadora levantou o olhar, como se o coração a tivesse avisado antes. Senhor Menezes, ela sorriu suavemente, mantendo a voz calma. A senhora Lúcia precisa de mais alguma coisa? Caio balançou a cabeça, e o olhar suavizou-se ao ouvir sua voz. Não, está tudo bem. Minha mãe está feliz. A palavra feliz soou estranha em seus lábios, pois fazia anos que não a usava. Desde a morte do pai, ele havia esquecido como era ver alegria no rosto da mãe. Agora, bastaram alguns minutos de conversa em libras para fazer-la sorrir de verdade. Olhou para a jovem à sua frente sincera, sem medo, sem hesitação diante deles. Você fala libras há muito tempo? Isadora assentiu. Desde os 15 anos. Minha irmã nasceu surda, então você deve ter um coração bonito. A frase a surpreendeu. Não pelo elogio, mas pela maneira como ele disse simples, genuína, sem o polimento do meio em que vivia. Ela sorriu, a voz baixa como a chuva do lado de fora. Meu coração é comum, senhor. Só aprendeu a ouvir de outro jeito. Caio não respondeu. Apenas a observou, os olhos cheios de curiosidade contida. Quis perguntar mais, saber sobre sua vida, o que a levara a aprender uma língua que tantos ignoravam, mas sabia que, se ficasse mais, perderia o controle. Acenou levemente e se retirou. Isadora o acompanhou com o olhar através do vidro, onde a luz se desfazia na chuva. Não sabia por que sentia um vazio, como se tivesse deixado escapar algo frágil que o destino lhe entregara. Quando o relógio marcou 6 horas, a chuva finalmente cessou. Salvador brilhava após a tempestade, as ruas de pedra reluziam douradas. O som de samba ecoava de um bar na esquina. Isadora deixou o hotel, segurando o velho guarda-chuva, caminhando pela orla de barra. As ondas beijavam suavemente a areia, o cheiro de algas e chuva se misturando no ar, o perfume inconfundível da Bahia. Ela parou, tirou os sapatos e deixou os pés tocarem o mar. Em sua mente, as mãos da senhora Lúcia ainda dançavam no ar, junto com o olhar profundo de Caio. Perguntou-se se um instante tão breve poderia realmente mudar o curso de 2 vidas. No alto, as nuvens se desfizeram, revelando uma lua fina como um fio de prata. O reflexo da lua tremeluzia na água, como 1000 fragmentos de espelho. Isadora olhou para cima e murmurou para si mesma: talvez tudo o que começa no silêncio tenha um significado mais profundo do que imaginamos. E, em algum lugar da cidade, em um quarto voltado para o mar, Caio Menezes também olhava para aquela mesma lua, sentindo ecoar dentro dele um leve batuque, o primeiro compasso de um sentimento que ainda não sabia nomear. Na manhã seguinte, Salvador despertou sob a luz cristalina do pós-chuva. O ar cheirava a sal, e as ruas ao redor do Pelourinho brilhavam com novas camadas de tinta colorida. O som animado do samba já ecoava da praça, o ritmo da Bahia, da alegria infinita, dos corações que nunca descansam. No hotel, Solar do Mar, Isadora chegou mais cedo do que o habitual. Cruzou o saguão de pedra,
ajustando o lenço no pescoço, enquanto o pensamento ainda vagava pela tarde anterior. A imagem da senhora Lúcia Menezes, o sorriso suave e os olhos radiantes junto com o olhar de Caio, repetia-se em sua mente como uma melodia inacabada. Miguel, o colega espirituoso, a encontrou sonhando acordada. Isa chamou, pousando 2 copos de café quente sobre o balcão. Em que mundo você está dessa vez? Não é nada, respondeu baixo. É só que ontem tivemos hóspedes especiais. Ah, a família Menezes, não é? Miguel abaixou a voz, curioso. Dizem que são riquíssimos, mas achei a senhora Lúcia tão gentil. Isadora sorriu, lembrando-se da conversa em libras. Ela é maravilhosa e solitária. A frase caiu num breve silêncio. Miguel a observou, o olhar levemente preocupado. Isa, só. Não deixe que sua bondade te machuque. O mundo deles é outro. Eu sei, respondeu suavemente. Só estou fazendo meu trabalho. Mas no fundo, ela também sentia algo havia mudado dentro dela. Leve como o som de um cavaquinho, mas suficiente para tocar o coração. Por volta do meio-dia, o saguão do hotel se iluminou com a chegada da senhora Lúcia. Vestia um simples vestido branco, uma flor de hibisco vermelha presa ao ombro, o rosto mais corado do que no dia anterior. Ela sorriu e fez sinal para Isadora. Bom dia, minha querida, disse em libras. Isadora respondeu com o rosto iluminado. Bom dia, senhora Lúcia. Dormiu bem? Sim, respondeu, os olhos cintilando de alegria. E gostaria de te convidar para um café. Isadora hesitou por um instante, olhando para Miguel. Ele deu de ombros e sorriu, encorajando-a. Será um prazer, respondeu ela em libras. 15 minutos depois, as duas estavam sentadas em um pequeno café na ladeira que descia até a Praça do Pelourinho. O Doce Bahia era conhecido pelo aroma intenso de café e pela música suave de um rádio antigo. As paredes amarelas refletiam a luz, enquanto o som distante do tamborim marcava o compasso do coração da cidade. Você aprendeu libras por causa da sua irmã? Perguntou a senhora Lúcia, as mãos se movendo com delicadeza. Sim, respondeu Isadora. Minha irmã Clara nasceu surda. Eu só queria que ela não se sentisse sozinha. A senhora Lúcia pousou a mão no peito, comovida. Isso é lindo. Eu também me senti sozinha por muito tempo. Elas conversaram longamente sobre as linguagens que não precisam de som, sobre como os olhos e as mãos podem transmitir amor. Isadora contou sobre as noites em que praticava sinais com Clara diante do espelho, sobre o medo de que a irmã fosse isolada do mundo e sobre como descobriu que o silêncio também podia ser uma forma de música. A senhora Lúcia sorriu, os olhos marejados. Você sabia que fazia muito tempo que eu não conversava tanto assim? Obrigada, Isadora. Você me fez lembrar que o silêncio pode ser gentil. Isadora inclinou a cabeça. Obrigada, senhora. O silêncio também é uma forma de amar. Ezi. Do lado de fora, o samba da praça crescia tambores, risadas, os ensaios para o carnaval que se aproximava. A senhora Lúcia olhou para a rua, depois voltou-se para Isadora, o sorriso brilhando como o sol. Minha querida, eu gostaria que você conhecesse meu filho. Ele precisa de pessoas como você por perto. Isadora sorriu, mas sentiu o coração acelerar. Não sabia se aquilo era um agradecimento ou uma promessa disfarçada. De uma esquina próxima, Caio observava sob um guarda-chuva preto. Viu a mãe sorrindo, as mãos se movendo ágeis, o rosto iluminado como nos velhos tempos. Seguiu o olhar dela até a jovem em frente, de cabelo preso, sorriso sereno, as mãos dançando como se falassem com a alma. Uma brisa com aroma de café tocou-lhe o rosto. Pela primeira vez em anos, Caio sentiu o coração bater no mesmo compasso do samba que ecoava nas ruas livre, intenso e imprevisível. Naquela tarde ensolarada, Salvador exalava o cheiro de açúcar queimado e cacau vindos das pequenas lojas ao redor do Pelourinho. A chuva da noite anterior parecia ter lavado tudo, deixando as ruas brilhantes e as risadas mais leves. Da janela de seu quarto de hotel, Caio Menezes observava a praça. Lá embaixo, entre a música e as cores, ele via sua mãe caminhando ao lado da jovem recepcionista que não conseguia esquecer. O que havia nela de especial? Não era a beleza marcante, nem o charme refinado das mulheres de sua classe, era a luz suave nos olhos, algo que ele nunca vira em outro lugar.
Quando ela falava em libras, seus gestos eram leves como o vento, e o mundo do silêncio parecia, de repente, um baile de ternura. Caio afastou-se da janela e desceu ao saguão. Não sabia bem o que procurava, talvez apenas agradecer, talvez ouvir de novo a voz dela, ou talvez porque, pela primeira vez em anos, sentia vontade de ficar. Quando chegou ao balcão, Isadora conversava com Miguel. Ela levantou o olhar, os olhos encontrando os dele por um segundo a mais do que o necessário, antes de recuperar o sorriso profissional. Senhor Menezes, disse suavemente. A senhora Lúcia precisa de alguma coisa? Caio sorriu de leve. Minha mãe já subiu para o quarto. Obrigado por ter passado um tempo com ela. Foi um prazer. Ele assentiu, mantendo o olhar no dela um pouco mais do que devia. Você costuma usar libras aqui? Isadora balançou a cabeça. Quase nunca. Pouca gente precisa. Mas sempre que uso, sinto que estou mais viva. Por que te lembra da sua irmã? Perguntou ele, em tom calmo, mas certeiro. Sim, minha irmã se chama Clara. Nasceu sem ouvir o som, mas ouve tudo de outro jeito pela luz, pelo olhar das pessoas. Caio ficou em silêncio. Entendia aquilo. Desde que a mãe perdera a audição, ele também aprendera libras, mas quase não a usava. Falar com ela se tornara difícil não pela falta de palavras, mas porque a distância emocional era grande demais desde a morte do pai. Agora, vendo uma estranha devolver o riso à sua mãe, sentia gratidão e culpa em partes iguais. Respirou fundo e disse, você fez minha mãe sorrir de verdade. Algo que eu não conseguia há meses. Isadora abaixou os olhos, um pouco constrangida. A senhora Lúcia é muito acolhedora. Ela só precisava que alguém a escutasse. E eu acho que esqueci como se escuta. A frase a fez levantar o olhar. Nos olhos de Caio havia uma tristeza mansa, a de quem vive cercado de gente, mas ainda assim se sente só. Um grupo de turistas franceses se aproximou, perguntando sobre os desfiles do carnaval, interrompendo a conversa. Isadora se virou para atender. A voz doce e atenta. Caio ficou observando o jeito como ela inclinava a cabeça ao ouvir, o sorriso que iluminava o rosto inteiro e as mãos pousadas suavemente no balcão, marcando um compasso invisível. Percebeu que a olhava por tempo demais. Quando Isadora se voltou novamente, ele perguntou, você pode me indicar um café por aqui? Minha mãe disse que você conhece lugares especiais. Isadora piscou, surpresa. Um café? No Pelourinho há centenas, mas... Tem um pequeno, na Rua do Carmo. Eles torram os grãos à mão. É muito tranquilo. Tranquilo, repetiu ele, provando a palavra. Gosto de lugares tranquilos. Bahia raramente é tranquila, senhor, respondeu ela com um sorriso. Mas às vezes, entre dois compassos de samba, há espaço para o silêncio. A frase o fez sorrir, o primeiro sorriso verdadeiro em meses. Entre dois compassos de samba, repetiu. Acho que é exatamente onde eu quero estar. Ele se despediu e saiu. Mas, antes de atravessar a porta de vidro, olhou para trás. Isadora o observava, e nos olhos castanhos dela havia algo impossível de nomear, algo doce e profundo, como uma nota que se perde do compasso, mas torna a melodia perfeita. Naquela tarde, Salvador pulsava em sons, samba, risos, pregões, tambores. E em meio a essa cidade vibrante, dois corações começavam a ajustar seu próprio ritmo juntos, suaves, entre dois compassos de samba. As noites em Pelourinho sempre têm uma magia difícil de descrever. Quando o sol se esconde lentamente atrás dos telhados vermelhos e das paredes amarelas antigas, o vento vindo do mar sopra trazendo o cheiro do sal, do açúcar queimado e da madeira de sândalo das lojinhas de artesanato. O som do violão e do tamborim se mistura ao ar, transformando o bairro inteiro em uma canção viva, onde o tempo parece mover-se no compasso do samba. Da janela do hotel Solar do Mar, Isadora olhava a ladeira que descia até a praça. Naquele dia, ela havia terminado o turno mais cedo. Ao pendurar o crachá, ouviu passos familiares atrás de si. Isadora. Ela se virou. Era Caio Menezes, de camisa branca com as mangas dobradas, o cabelo ligeiramente bagunçado e o rosto iluminado pela luz amarela que entrava pelas vidraças. Senhor Menezes, disse suavemente, tentando manter a calma. Caio, corrigiu ele em voz baixa. Pode me chamar de Caio, por favor.
Ela assentiu com um leve sorriso. Tudo bem, Caio. O senhor precisa de alguma coisa? Não, eu. Só queria agradecer. Ele fez uma pausa antes de continuar. Minha mãe disse que você a fez lembrar o significado da alegria. E eu não lembro a última vez que a ouvi rir assim. Isadora abaixou o olhar, evitando os olhos dele. Ela tem uma alma bonita. Eu só a ouvi. É isso que falta no mundo, respondeu Caio baixinho. Alguém que saiba ouvir. O silêncio entre os dois era estranho, não constrangedor, mas cheio de peso, como se ambos ouvissem a mesma melodia, sem coragem de seguir o ritmo. Você está livre esta noite? Perguntou Caio de repente. Queria te convidar para jantar, em Pelourinho, no lugar que minha mãe disse que você gosta. Isadora se surpreendeu. Jantar? Com o senhor? Sim, comigo. Ele sorriu, leve como o vento. Não é nada formal, só um agradecimento. Ela hesitou. Parte dela queria recusar por prudência, por medo de interpretações erradas. Mas o olhar dele era genuíno, sem imposição, apenas o desejo sincero de compreender. E antes que percebesse, ouviu-se responder: tudo bem, mas em um lugar simples. Caio sorriu. Não conheço nada mais simples do que a Bahia. O restaurante, o Casarão Azul, ficava na esquina da Rua das Laranjeiras. Paredes pintadas de azul, portas de madeira antiga e luz amarela que lembrava lembranças boas. Na varanda um trio tocava bolero misturado a samba e uma voz feminina rouca entoava: Eu sei que vou te amar. Isadora sentou-se diante de Caio à pequena mesa, o coração misto de calma e inquietude. A luz das velas refletia nas taças de vinho, faiscando como pedaços de lua. Você vem sempre a Pelourinho? Perguntou Caio, o olhar atento e gentil. Com frequência demais. Ela riu. Aqui é onde me sinto em casa. Este lugar tem alma. E você? Ele inclinou a cabeça. Você tem a alma da Bahia. Vejo isso no jeito como olha a chuva. Isadora riu baixinho. Você observa demais, senhor Menezes. Caio. Ele repetiu em tom baixo. E você, Isadora? Sam? Você já se cansa de ser forte o tempo todo? A pergunta a deixou imóvel. Por um instante, a música pareceu se afastar. Ela olhou para ele, um homem com um olhar misto de dor e sinceridade, e percebeu que ele falava também de si. Sim, murmurou, mas se eu fraquejar, quem vai entender a Clara? Quem vai mostrar para ela que este mundo tem espaço para ela? Caio assentiu, os lábios contraídos. Você vive pelos outros, e eu vivo pelo que meu pai deixou, mas nunca soube quem eu sou. Isadora olhou para a rua, onde o vento agitava os cabelos das moças que dançavam samba. Talvez você só precise de outro motivo para viver. Ele perguntou quase como um suspiro. E se esse motivo for você? Isadora se virou, surpresa, mas Caio apenas sorriu, erguendo a taça. Desculpe, deve ser o vinho. Os dois riram, mas havia algo escondido nesse riso, algo novo, frágil e perigoso. Lá fora, o vento vindo do oceano invadia as ruas, trazendo o sal e o perfume da chuva passada. Uma rajada forte fez a vela na mesa tremular. Naquele instante, o luar refletiu-se nos olhos de ambos, e Isadora viu seu próprio reflexo no olhar de Caio, tão próximo e distante, como uma dança que os dois ainda aprendiam. Ela o ouviu murmurar, como se falasse com o vento: Pelourinho sempre tem o cheiro dos começos. E Isadora, olhando as ruas douradas à sua frente, não pôde deixar de pensar que talvez ele tivesse razão. A noite baiana parecia tecida de sons. Da praça vinham os tamborins misturados ao violão, e o grave dos surdos ecoava de bares escondidos nas vielas. O vento do mar serpenteava entre as casas, levando o cheiro de canela e sal, acariciando cabelos, memórias e almas despertas sob a lua. Do lado de fora do O Casarão Azul, jovens cantavam e dançavam, copos de cerveja nas mãos, pés marcando o compasso. Dentro, a luz das velas refletia nas paredes manchadas como uma pintura viva. Isadora e Caio permaneciam ali, entre risadas e o aroma leve da moqueca, mas o mundo, para eles, parecia caber em 2 respirações. Caio recostou-se na cadeira, segurando a taça intacta, o olhar preso em Isadora. Ela contava sobre Clara, sobre as tardes em que as duas sentavam no telhado para ouvir música através das sensações,
Clara colocava a mão sobre a caixa de som para sentir as vibrações, e Isadora sorria, como se a música tivesse encontrado outro caminho até o coração. Ela me ensinou que o mundo continua cantando, mesmo quando não o escutamos, disse Isadora. Caio permaneceu em silêncio, o olhar cheio de respeito. Você e Clara me lembram que há muitas formas de escutar. Eu tinha esquecido disso há muito tempo. Do lado de fora, o vento trouxe o som dos sinos da igreja de São Francisco. Isadora afastou uma mecha de cabelo do rosto, e naquele movimento, Caio a viu de verdade não mais a recepcionista que conhecera no dia anterior, mas uma alma viva, despojada de medos e aparências. Você viaja muito para fora? Ela perguntou suavemente. Demais, ele riu. Paris, Londres, Nova York. Mas nenhum desses lugares me faz sentir visto como aqui. Oh, por que são todos iguais? Porque em todos eles, eu preciso ser quem os outros esperam que eu seja. A resposta fez Isadora estremecer. Ela compreendeu a solidão dele, uma solidão escondida sob a camisa branca e o sorriso perfeito. Você não precisa ser assim hoje à noite, disse ela baixinho. Hoje basta ser o Caio. Ele sorriu. E você é apenas Isadora. Os dois riram, e naquela risada a distância desapareceu. Falaram sobre a Bahia, sobre manhãs de sol, o cheiro do pão de queijo quente, as lembranças de infância. O tempo passou sem deixar rastros. Quando o relógio marcou 11, o restaurante já estava quase vazio. Caio chamou a conta e saiu com ela. A noite estava coberta de prata. Pelourinho brilhava como se tivesse sido polvilhado com luz. As telhas reluziam úmidas, o vento salgado os envolvia. Isadora estremeceu, e Caio, em silêncio, tirou o paletó e o colocou sobre seus ombros. Obrigada, ela murmurou, o sopro da voz entre eles. Não tem de quê, respondeu ele, sem desviar os olhos. Caminharam pela rua de pedras, os passos misturando-se ao som distante da música. Caio parou diante de uma porta azul desbotada, acima da qual se lia Rua dos Sonhos, Rua dos Sonhos. Ele sorriu. Nome apropriado, não acha? Os sonhos sempre começam nas ruas mais pequenas, respondeu ela, os olhos brilhando sob a lua. O silêncio se alongou. O vento passou levando um canto distante, e Caio sentiu algo dentro de si se romper uma coraça, um hábito de contenção. Deu meio passo à frente, apenas o suficiente para tornar a distância entre eles quase inexistente. Isadora, chamou baixinho, como se temesse quebrar um encanto. Ela ergueu o rosto e encontrou o olhar dele profundo, quente e verdadeiro, o bastante para fazer seu coração vacilar. Nesse instante, uma rajada mais forte soprou. O paletó escorregou de seus ombros. O cabelo dela se espalhou no ar. Caio estendeu a mão para segurá-lo, mas parou sobre o braço dela. Nenhuma palavra, apenas a respiração misturada, o cheiro de chuva e de mar dissolvendo-se no espaço entre os dois. Isadora deu meio passo para trás, a voz trêmula. Eu preciso ir, Caio. Ele assentiu, o olhar ainda preso ao dela. Deixe-me te acompanhar. Ela balançou a cabeça. Prefiro andar. A Bahia é mais bonita quando a gente anda devagar. Ele compreendeu, sem insistir. Espero te ver de novo, entre dois compassos de samba. Ela sorriu, um sorriso cheio de coisas não ditas. Quem sabe, no terceiro compasso. Caio ficou ali, observando-a sumir pela Rua Dourada. Quando Isadora olhou para trás uma última vez, ainda o viu parado, as mãos nos bolsos, a lua derramando luz sobre seus ombros suave, como uma promessa que ainda não encontrou palavras. No caminho de volta, o vento de Pelourinho brincava com seus cabelos, trazendo o aroma do vinho e o som da noite. E Isadora percebeu que o mais perigoso não era amar um homem como Caio Menezes, era sentir paz ao lado dele. A manhã em Salvador brilhava sob o sol depois da noite de lua. Na praia do Porto da Barra, pequenas ondas quebravam suavemente na areia, e o riso das crianças ecoava pela água verde e cintilante. De longe, o cheiro do café passado se misturava ao do óleo de coco e do sal do mar, criando aquele perfume único da Bahia ao mesmo tempo intenso e puro. Isadora sentava-se junto à janela do pequeno quarto onde morava, observando os raios de sol atravessarem a cortina de flores. Sobre a mesa, o caderno aberto mostrava uma frase rabiscada. Todo vento carrega um som. Basta saber escutar. Lu. Ela escrevera isso na noite anterior, ao voltar de Pelourinho, onde o vento havia trazido consigo
um olhar impossível de esquecer. Dentro dela, algo se movia lentamente, como o ritmo distante de um tambor de maracatu. Não era violento, nem apressado, apenas constante, firme, como se o coração estivesse aprendendo a bater em um novo compasso. Ela tocou o paletó que Caio deixara na noite passada ainda com o leve perfume amadeirado dele. Parte dela queria dobrá-lo e devolver logo, manter a distância segura entre funcionária e hóspede. Mas outra parte queria guardá-lo mais um pouco, como quem conserva o aroma de uma noite que ainda não terminou. Do outro lado da cidade, no apartamento com vista para a Baía de Todos os Santos, Caio Menezes estava diante do espelho, ajustando a gravata, mas o pensamento vagava longe. Desde a noite anterior, a imagem de Isadora invadia cada lembrança sua, os olhos que sabiam ouvir, o sorriso sem esforço, a voz suave como um refrão que ele nunca escutara antes. Dona Lúcia Menezes apareceu na porta, com uma xícara de chá nas mãos. Observou o filho por um momento e sorriu. Você dormiu pouco, não é? Caio voltou-se para ela e respondeu em libras, a língua que apenas a mãe entendia por inteiro. Pensei em alguém que fez a senhora voltar a sorrir. Lúcia estreitou os olhos e respondeu também em libras. Ah, a recepcionista. Ela tem luz, não é? Caio assentiu. Lutz, e calma. A mãe sorriu. Travessa. Talvez finalmente alguém que fale a língua do seu coração. Caio riu, mas sabia que ela estava certa. Naquela tarde, Isadora voltou ao hotel. O saguão estava mais movimentado que o habitual, turistas entrando e saindo. E de longe se ouvia o eco do carnaval. Ela cumprimentava todos com o mesmo sorriso profissional, mas o coração batia inquieto. Perto das 5, Caio apareceu sem a mãe, sem terno, apenas com uma camisa de linho azul clara e calças brancas. Tão simples, tão próximo, que o coração de Isadora perdeu o compasso. Boa tarde, Isadora, disse ele com voz baixa, suave, banhada de sol. Minha mãe pediu para agradecer. Disse que nunca teve uma viagem tão significativa. Isadora sorriu com gentileza. Ela é uma mulher adorável, e eu que devo agradecer. Por quê? Porque ela me lembrou que ouvir é o presente mais bonito. Eles se olharam à luz da tarde atravessando o vidro, dourando os rostos dos dois. Caio hesitou um instante e disse, num tom mais baixo, você vai ao cortejo de samba hoje à noite? Em Pelourinho. Minha mãe vai descansar e há um lugar vago ao meu lado. Isadora ficou em dúvida. Não sei. Normalmente evito multidões. Desta vez é diferente. Ele sorriu. Prometo, você só precisa ouvir. O resto, a Baía diz por mim. Ela ia recusar, mas nos olhos dele havia algo verdadeiro, não um convite social, mas um chamado vindo do próprio ritmo da cidade. Então, ela assentiu. À noite, Pelourinho se transformou em um universo próprio, lanternas coloridas penduradas pelas ruas, tambores de atabaque ressoando por todos os lados. Caio e Isadora se misturaram à multidão, entre gritos de alegria, bandeiras e o cheiro quente de acarajé. Isadora sorria, os olhos brilhando ao ver os dançarinos de samba sob chuva de confete. Bahia é louca, gritou, tentando superar o som dos tambores. Bahia vive, Caio respondeu. E eu? Acho que esqueci como é viver assim. Ele olhou para ela, o cabelo solto ao vento, o sorriso aberto, o rosto banhado pela luz colorida. Naquele instante, o som dos tambores cresceu, pulsando como um coração coletivo. Caio sentiu o próprio peito acompanhar aquele compasso sem razão, sem barreiras. Inclinou-se e falou ao ouvido dela. Posso te dizer uma coisa? Ela se virou, os olhos arregalados. O quê? Desde que te conheci, o mundo parou um pouco. Só para te ouvir. Isadora ficou imóvel, o coração batendo no mesmo ritmo dos tambores. No meio da multidão dançante, eles estavam parados dois corpos, um mesmo compasso, e então a chuva começou fina, abençoando a Baía. A água caía sobre os ombros, sobre os cabelos, sobre as palavras não ditas. Isadora ergueu o rosto e sorriu. Caio também sorriu. E ali, sob a chuva, eles apenas se olharam em silêncio, mas com o coração ecoando o tambor da noite. A chuva era leve, persistente, lavando o calor da Baía. Pelourinho brilhava sob o aguaceiro. Os dançarinos continuavam. O som do tamborim se misturava às risadas. O confete grudava nos cabelos e as luzes refletiam nas pedras molhadas.
No meio da multidão, Caio e Isadora estavam frente a frente, duas almas que haviam encontrado o mesmo ritmo no meio do caos. Ela pensou em ir embora, temendo se aproximar demais do que não devia. Mas a mão de Caio tocou seu pulso de leve, sem força, apenas o suficiente para suspender o tempo. Fica, ele disse, a voz grave e sincera. Fica mais um pouco. Isadora olhou em volta, as pessoas dançavam, riam, cantavam. Sentiu a chuva fria na pele, o som do maracatu dentro do peito e o olhar dele, quente e firme. Não estou acostumada com multidões, murmurou. E eu, respondeu Caio, nunca estive acostumado com a verdade. Ela levantou os olhos e, sob a luz, viu o rosto dele, claro, não o empresário das revistas, mas um homem despido de máscaras. Não o Menezes dos negócios, mas Caio, encharcado, com os olhos azul esverdeados como o mar da Bahia, o coração batendo no compasso da rua. Ela sorriu, um sorriso misturado à chuva. Você sempre diz coisas que deixam os outros sem resposta. Então sorrir já é resposta o bastante. Isadora riu um riso puro, que se misturou à música e fez Caio sentir que o mundo girava no tom daquela risada. Quis dizer algo mais, mas teve medo de quebrar o encanto, e ficou em silêncio. Quando o samba diminuiu o ritmo, a multidão começou a dispersar. Isadora olhou o relógio, surpresa, quase 10 da noite. Preciso ir, disse, a voz suave, mas relutante. Deixe-me te acompanhar, Caio ofereceu. Não é necessário. Moro a poucas ruas. Bahia não é segura para mulher sozinha à noite, respondeu ele, calmo, mas firme. Ela ia protestar, mas o olhar dele a deteve. Acabou concordando. Caminharam por ruas estreitas e iluminadas, com o cheiro úmido do pós-chuva. Vendedores ambulantes ainda riam, abanando espetos fumegantes. Uma senhora cega cantava a aquarela do Brasil com voz rouca e profunda, e Isadora parou um instante para ouvir. Caio a observava e viu nos olhos dela uma luz indescritível, serena e ardente. Perguntou baixo. Você sempre ouve assim? Até o que os outros não ouvem? Ouço com os olhos, com a pele, com o coração, respondeu. Quando minha irmã era pequena, aprendemos a ouvir sem usar os ouvidos, e desde então, nunca mais consegui parar de ouvir. Caio a fitou, o peito cheio de algo doce e intenso. Talvez por isso eu me sinta vivo quando te escuto. Ela não respondeu. Caminharam em silêncio, apenas o som da chuva escorrendo e dos passos sobre as pedras. Ao chegar à esquina da Rua da Ordem, ela parou. Moro ali, disse, apontando para um prédio antigo coberto de buganvílias. Caio assentiu, mas não se moveu. Olhou-a, e seus olhos diziam o que as palavras não podiam. Noite bonita, murmurou. Obrigado por ter ficado. A Bahia é bonita, não a noite, respondeu ela com um sorriso leve. Não, ele disse, aproximando-se meio passo. A Bahia só é bonita porque você está nela. Ou ao parecer congelar. A chuva caía fina, as últimas gotas da tempestade. Isadora o olhou, a respiração presa entre eles. Caio, acho que você está. Não, interrompeu ele. A voz trêmula, mas firme. Não estou enganado. Só sei que, quando olho para você, me sinto real. Silêncio. Então Isadora balançou a cabeça devagar, mas o olhar já não fugia. Você não devia dizer isso, sussurrou. Somos de mundos diferentes. O mundo só é diferente se a gente deixar, respondeu Caio. E esta noite, eu não quero ser daquele mundo. Só quero ser o homem diante de você. O vento do mar soprou forte, trazendo o cheiro de sal e chuva. Um relâmpago brilhou ao longe. Caio se inclinou devagar, com hesitação, como se temesse que ela desaparecesse, e tocou seus lábios nos dela. Não foi um beijo de desejo, mas uma prece sob a chuva, uma música escrita em delicadeza. Quando ele se afastou, o ar entre eles ainda pulsava. A chuva continuava caindo em gotas finas. Isadora nada disse, apenas levou a mão aos lábios e o olhou com espanto, confusão e algo que se parecia demais com vontade de ficar. Preciso ir, murmurou. Caio assentiu. Tudo bem, mas não diga que você não sentiu. Ela se virou, subindo as escadas com o coração descompassado. Caio ficou parado, deixando a chuva escorrer pelos ombros. Na sacada do segundo andar, uma luz quente iluminava a janela. Uma porta se fechou,
mas o tambor no peito deles ainda batia suave, insistente na chuva da noite baiana, como uma profecia de um amor que acabara de despertar. Na manhã seguinte, Salvador vestia-se de sol. O vento vindo da Baía de Todos os Santos soprava leve, trazendo o cheiro de sal e de peixe frito. No cais de Itapajipe, os barcos pintados de azul e vermelho brilhavam ancorados sobre a água que tremeluzia como um espelho. O grito das gaivotas misturava-se ao canto das mulheres que lavavam peixes à beira d'água, o hino cotidiano que a Baía entoava todos os dias. Isadora caminhava pelo cais, as sandálias de tecido fazendo som suave no chão. Não sabia bem por que estava ali, só sabia que Caio havia mandado uma mensagem curta: encontre-me em Itapajipe, às 12 horas. Quero te mostrar a minha Baía. Ela pensou em não ir. Depois do beijo da noite anterior, o coração parecia ter caído num vento parado onde tudo era confuso e contraditório. Mas, ao nascer do sol, o que ela sentiu não foi arrependimento, foi saudade. Caminhava devagar, o vestido leve balançando ao vento. Os vendedores acenavam, algumas crianças corriam rindo. A paisagem era simples, familiar, mas naquele dia tudo tinha outro brilho, como se a própria Baía soubesse com quem ela ia se encontrar. Então ela o viu. Caio Menezes estava perto da beira d'água, de camisa de linho bege, mangas dobradas, o cabelo bagunçado pelo vento. Ao lado dele, uma mesinha de madeira arrumada com cuidado, 2 pratos de moqueca de peixe, uma jarra de água de coco e 2 taças que refletiam o sol. A cena era simples, mas tão bela que Isadora precisou respirar fundo antes de se aproximar. Você veio, disse ele quando ela chegou. Achei que não viria. Isadora respondeu, baixa, mas firme. Eu também achei. Oh. Caio sorriu não de alívio nem de conquista, mas com a serenidade de quem foi perdoado apenas pela presença do outro. Hoje quero te mostrar a Baía que eu amo, disse puxando a cadeira. Não a das festas ou dos negócios, mas a Baía do vento, do peixe, do sorriso verdadeiro. Ela se sentou, olhando-o, em silêncio. Só o som das ondas respondia. Moqueca, apresentou ele. Minha mãe diz que esse prato só fica bom quando é partilhado com quem traz paz. Isadora riu de leve. Dona Lúcia sabe dizer as coisas que a gente não consegue recusar. Caio concordou, servindo um pouco no prato dela. O cheiro do leite de coco, do coentro, da pimenta e do dendê espalhou-se pelo ar quente. Comeram em silêncio por um tempo. O vento era suave, o sol morno, e os sons do cais, os barcos chegando, as vozes chamando, o sino distante de uma igreja, formavam uma trilha sonora mansa para o que viria. Sabia, começou Caio, que quando eu era menino vinha aqui com meu pai. Ele me ensinou a amarrar os barcos e dizia que para entender a Baía era preciso sentir o jeito como ela respira. Depois que ele morreu, nunca mais voltei. Isadora ficou quieta. E hoje é a primeira vez desde então? Sim, respondeu ele olhando o mar. Acho que precisava de alguém para enxergar a Baía com outros olhos. Oh! Ela seguiu o olhar dele à água azul misturada ao brilho do sol, os barcos balançando como se respirassem. Às vezes, a gente precisa do outro para se reencontrar. Caio voltou-se para ela. Você me faz lembrar da parte de mim que ainda acredita, ainda sonha, ainda sente. Isadora abaixou o rosto, escondendo o sorriso trêmulo. Você fala como se eu fosse um milagre. Não, disse ele a voz baixa. Você é humana, e isso é o milagre. Oh! Um vento mais forte soprou, bagunçando os fios de cabelo dela. Ele ergueu a mão e os afastou com delicadeza. O gesto simples fez o coração dela acelerar. Você não tem medo? Perguntou ela olhando o mar. Do que as pessoas vão dizer? Do que podem pensar? Caio sorriu. Já temi muitas coisas fracassar, perder o controle, a reputação, mas nunca temi o que é verdadeiro. A frase ficou suspensa no ar, leve como espuma, profunda como o fundo do mar. Isadora o observou o olhar sereno, a voz sem pretensão, a paz em torno dele. Percebeu que ele não estava tentando encantá-la, ele simplesmente era. Pela primeira vez, talvez, sendo ele mesmo. Você acha, ela murmurou, que 2 pessoas de mundos diferentes podem ter o mesmo ritmo? Não acho, respondeu ele sorrindo sob o sol. Eu sinto. Por um instante, o vento pareceu cessar. O mar ficou quieto. A Baía silenciou, deixando que apenas os corações falassem.
Um menino de pele escura e cabelo cacheado correu até eles com um pequeno buquê de flores do campo. "Pra moça bonita", disse, estendendo as flores. Isadora riu, pegando-as. "Obrigada, pequeno." Caio observou, os olhos ternos. A Bahia sempre sabe quando é hora de dar flores. "E quando é hora de parar de chover?", respondeu ela, olhando o céu limpo. Caio pousou a mão sobre a mesa e falou baixo, como se temesse que o vento levasse as palavras. "Você acredita que algo que começou com chuva possa terminar com sol?" Isadora sorriu, os olhos castanhos brilhando. "Não sei. Mas se a chuva te trouxe, talvez o sol seja para te deixar." E no vento suave de Itapajipe, ficaram ali dois seres que já não pertenciam a mundos separados, apenas aquele meio-dia sereno e dourado. O tempo parecia se alongar, como se até o sol quisesse ouvir a conversa deles. A luz dourada se refletia na água, cobrindo o cais como mel. O ar estava cheio de sons pássaros, ondas, o farfalhar das velas, mas para Isadora e Caio só existia uma música, o silêncio entre dois que se entendem. Quando terminaram a refeição, Caio se levantou, tirou os sapatos, arregaçou as calças e desceu até a beira d'água. "O que está fazendo?" Isadora riu, vendo-o molhar os pés. "Sentindo a Bahia outra vez", respondeu ele de olhos semicerrados. "A água ainda é a mesma de quando eu era criança. Só eu mudei." "Por quê?" "Porque aprendi a medir meu valor por coisas que não se pesam." Ela foi até ele, a água fria tocando os tornozelos. Sorriu, leve. "Você tem razão. A gente só é inteiro quando para de tentar ser outra coisa." Caio abriu os olhos, e o sol brilhou em seu olhar. "E é por isso que eu gosto de você." As palavras foram simples, sinceras, e tocaram fundo. "Caio", ela murmurou, mas ele apenas balançou a cabeça. "Não precisa responder. A Bahia me ensinou que há coisas que a gente só sente." Ficaram em silêncio. A vida seguia ao redor, pescadores lançando redes, crianças correndo, o cheiro do peixe grelhado no ar. E Isadora percebeu que há muito tempo não se sentia tão leve, tão presente. Caio se aproximou um pouco. "Sabe", disse baixo, "já estive em Paris, Nova York, Milão, e nenhum desses lugares me fez sentir tão próximo de mim quanto aqui, com você." Isadora sorriu, com os olhos marejados. "Não me idealize, Caio. Eu não sou extraordinária. Sou só uma mulher comum, com um trabalho comum." "Não", ele negou, sereno. "Você é especial porque não tenta ser." O vento soprou mais forte. O lenço de Isadora voou, e Caio o segurou rapidamente. As mãos se tocaram e, por um instante, tudo parou. Nem vento, nem mar, apenas o som da respiração dos dois. "Caio", ela sussurrou, trêmula. "Se alguém vir isso, vão pensar que eu sou alguém que me importa?" Interrompeu ele, firme mas doce. "Podem pensar o que quiserem. Eu só quero viver o que sinto." Ela o olhou, dividida entre medo e fé. Mas no olhar dele não havia piedade nem posse, apenas respeito. E isso bastou para fazer-la acreditar. Sentaram-se à beira do cais, observando o sol descer. O laranja espalhava-se pelo mar, traçando caminhos de luz. Caio jogou uma pedrinha, uma, duas, três ondas se formaram. "Minha mãe dizia", contou, "que a vida é como jogar pedras no mar. Nunca se sabe até onde vão as ondas. Mas se lançar com amor, o mar sempre traz de volta." Isadora acompanhou as ondas, sorrindo. Talvez ela tivesse razão. O mar sempre volta, não importa o quão longe vá. Um grupo de músicos passou tocando samba de roda, com pandeiro e berimbau. O ritmo encheu o ar de alegria. Caio levantou-se e estendeu a mão. "Vem, dança comigo." Isadora riu, negando. "Eu não sei dançar samba. A Bahia me ensinou que todo mundo sabe dançar. Basta ouvir o coração." Sem esperar resposta, ele segurou a mão dela. Ela riu alto, um riso nascido da coragem. Giraram desajeitados, rindo, enquanto o tamborim marcava o compasso. As pessoas ao redor pararam para ver, aplaudindo, sorrindo. Ninguém julgava, ninguém perguntava, só a Bahia, generosa, abraçando os dois que aprendiam a acreditar na felicidade. Quando a música terminou, Isadora ofegava. Caio soltou sua mão, mas o olhar permaneceu preso. "Eu precisava disso", disse baixo. "Precisava lembrar." "Lembrar do quê?" "De que ainda posso ser feliz sem precisar comprar a felicidade."
Isadora ficou quieta, depois respondeu suavemente: há coisas que quanto mais se segura, mais escapam, mas há outras que só ficam como o mar, como a baía. Caio sorriu. Como você. Ela o olhou, o sol poente dourando-lhe o rosto. O vento trouxe o cheiro de sal e pimenta dos quiosques. E Isadora soube estavam vivendo um instante perfeito, onde o medo cedia e o coração falava no compasso do samba. Quando o sol se escondeu por completo, Caio a acompanhou até o hotel. Caminharam lado a lado em silêncio. Perto do portão, ele parou. Isadora, disse devagar, não prometo nada, mas sei disto. Quando estou com você, esqueço que o mundo insiste em nos separar. Auf? Ela respondeu, baixa, mas firme. E quando estou com você, esqueço que já tive medo de amar. Uma brisa do mar passou, levando as palavras deles para a baía onde as ondas seguiam eternas, como o ritmo de um amor que acabava de aprender a respirar. A tarde em Salvador dourava como mel, o sol se estendendo sobre os telhados vermelhos e os coqueiros imóveis. O ar tinha o gosto salgado do mar e o cheiro morno da areia depois do vento do meio-dia. Isadora estava em seu pequeno quarto, segurando um vestido branco simples que Clara, sua irmã, havia acabado de passar. Preparava-se para uma noite especial. Caio Menezes viria jantar em sua casa. A convite dela, um convite que ainda lhe parecia coragem demais para ter sido seu. Tem certeza disso? Perguntou Clara em libras, os olhos brilhando de curiosidade travessa. Isadora respondeu também em sinais, os lábios acompanhando os gestos. Não sei, mas se eu continuar fugindo, posso perder algo bonito. Clara riu, levantando o polegar. Se ele te magoar, eu faço uma caricatura dele. As duas riram juntas, o som leve enchendo a casa e afastando o medo. Na cozinha, Dona Dalva, a mãe, preparava moqueca-prato que só fazia em ocasiões especiais. A casa cheirava a coentro, pimenta, leite de coco e peixe fresco. Do lado de fora, seu Paulo, o pai, ajeitava a velha mesa de madeira, resmungando. O convidado é empresário, né? Espero que saiba comer peixe baiano de verdade, não só peixe francês. Isadora sorriu, alisando o vestido, o coração agitado. Pela janela, viu a lua crescente surgindo no céu lilás redonda, clara, refletindo-se na baía distante. A lua da Bahia, pensou. Ela sempre aparece quando a gente precisa de coragem. Às 7 em ponto, ouviram-se batidas na porta. Isadora abriu. E lá estava Caio sem o terno caro, vestindo apenas uma camisa azul clara e calças caqui, com um pequeno buquê e uma garrafa de vinho local nas mãos. A luz da varanda suavizava seu rosto, tornando-o mais humano, mais próximo. Boa noite, disse ele com voz grave e tranquila. Trago armas perigosas, flores para sua mãe e vinho para o seu pai. Isadora riu. Então veio se render? Só queria ser perdoado antes de cometer erros. Ela o conduziu para dentro. O lar era simples, mas acolhedor, cheio do aroma da comida e do som antigo do rádio tocando Chega de Saudade. Dona Dalva surgiu, sorriso gentil e olhar atento. Ah, então este é o famoso Caio. Caio inclinou a cabeça, respeitoso. Sim, senhora. E a fama nem sempre é boa. A resposta a fez rir, e o clima se tornou leve. Seu Paulo apertou-lhe a mão, um aperto firme e demorado. Isadora me disse que você é empresário. Sou sim, mas hoje só quero ser um convidado agradecido. Oh! Então veio Clara, com o olhar vivo e curioso. Caio a cumprimentou em libras. Prazer em te conhecer. Sua irmã fala muito de você. Clara arregalou os olhos, surpresa. Depois riu silenciosamente e respondeu com gestos rápidos. Então você sabe, Libras. Agora entendo por que ela gosta de você. Todos riram. As barreiras desapareceram de imediato. O jantar começou. O aroma da moqueca dominava o ar. Caio comeu com gosto, elogiando o tempero com tanta sinceridade que Dona Dalva se emocionou. Seu Paulo fez perguntas sobre trabalho. Caio contou histórias de infância do pai que lhe ensinara a amarrar barcos, das manhãs no cais, da mãe que o esperava no porto. Sua voz era calma, carregada da nostalgia de quem percorreu o mundo, mas nunca esqueceu o caminho de casa. Isadora o observava, o peito cheio. Ele se encaixava na casa com naturalidade, sem esforço, sem máscaras. Ria de verdade, falava de verdade, ouvia de verdade. E ela percebeu que ele estava fazendo o que ela sempre temera.
colocar o coração à altura dos outros, sem o peso do nome ou da classe, e fazia isso com beleza. Perto do fim do jantar, seu Paulo serviu vinho e perguntou: "Posso fazer uma pergunta?" "Claro", respondeu Caio. "Quais são as suas intenções com a minha filha?" O silêncio caiu. Isadora corou, prestes a intervir, mas Caio colocou a mão sobre a mesa e disse com calma: "Respeitar, cuidar e aprender se ela permitir." "And?" Dona Dalva sorriu aprovatória. "Boa resposta." Clara fez um gesto de aplauso. Isadora abaixou o rosto, o coração disparado. Depois do jantar, enquanto arrumavam a mesa, Caio pediu licença para respirar um pouco do lado de fora. Isadora o seguiu até a varanda. A lua da Bahia brilhava intensa, derramando luz sobre a rua e o pé de buganvília florido. O ar trazia o sal e o doce do mar. "Você foi muito bem", ela brincou. "Meu pai nunca deixou alguém passar tão fácil." "Oh, então eu passei?" "Talvez", sorriu ela. "Mas ainda falta o meu teste." "O qual é?" "Você conseguiria viver no meu mundo, Caio?" Ele ficou em silêncio um instante. Depois respondeu devagar: "Não é o seu mundo nem o meu. É o nosso, se você quiser." As palavras dele se misturaram ao vento e à luz da lua. A Bahia ficou em suspenso até o tempo parecia escutar. Isadora o olhou, o cabelo tocado pela brisa, o coração leve e pesado ao mesmo tempo, e entendeu. Se houvesse um lugar entre o céu e o mar para dois que vinham de lados opostos, seria ali, sob a lua da Bahia. A noite baiana se acalmava como uma canção antiga. O vento trazia o perfume do mar e das flores, tocando os sonhos pendurados nos telhados. Sob a varanda, a luz da lua formava um caminho prateado sobre o chão de ladrilhos, onde Isadora e Caio ainda estavam imóveis diante da frase que fazia o tempo parar: "Não é o seu mundo nem o meu. É o nosso, se você quiser." "Oblém." Ela o observou, sem saber responder. As palavras eram verdadeiras demais. A luz pálida, o rosto dele parecia mais humano, vulnerável, e essa vulnerabilidade a comovia. "Você sempre diz coisas para que ninguém saiba qual é a resposta certa", disse ela, meio rindo, meio trêmula. "É porque eu não quero respostas." Ele sorriu. "Quero a verdade." O silêncio se instalou. Ao longe, o som das ondas batendo nas pedras lembrava o ritmo lento de um atabaque. Dentro dela, outra onda nascia suave, intensa, assustadora. Ia dizer algo, mas ouviu a mãe chamando: "Isadora, Clara quer te mostrar o desenho dela." "Já vou, mãe", respondeu, voltando-se para Caio. "Quer entrar?" "Vou depois", disse ele. "Quero olhar a Bahia mais um pouco." Ela assentiu e entrou. Caio ficou sozinho sob a lua. Olhou o céu, a lua cheia, redonda como um tamborim, brilhava sobre a Bahia. Respirou fundo, sentindo o coração bater no ritmo dela, o ritmo da cidade, o ritmo dela. Lá dentro, Clara mostrava seu novo desenho. No papel, um homem e uma mulher sob a chuva, cercados pelo mar e pela lua. No canto, uma frase: "Quando a chuva encontra a lua, o amor aprende a escutar." Isadora ficou parada. "Quando você fez isso?" Clara sorriu em sinais. "Enquanto vocês estavam lá fora, só desenhei o que vi nos olhos da minha irmã." Isadora riu, mas a emoção apertou-lhe o peito. Dona Dalva pousou a mão em seu ombro. "Ele é um bom rapaz, filha." "Eu sei", respondeu Isadora. "Mas bondade é o bastante, mãe?" A mãe olhou-a com ternura e sabedoria. "Não existe amor sem risco. Se for verdadeiro, vale o salto." Essas palavras ecoavam na mente de Isadora quando ela voltou à varanda. Caio ainda estava ali, fitando o mar. O brilho da lua se espalhava pela água como 1000 espelhos quebrados. Ele virou-se ao ouvir seus passos. "Você voltou?" "Moça, não gosto de encerrar nada em silêncio", disse ela. "Nem uma noite bonita." Caio sorriu, o olhar mais doce. "Obrigado. Obrigado por me deixar entrar na casa, na família, na Bahia. Bahia não é minha." Ela respondeu: "Pertence a quem tem coragem de senti-la. Hoje você sentiu." O vento soprou, trazendo o cheiro de peixe e mar. Ficaram lado a lado, sem tocar, mas próximos o bastante para que a respiração se misturasse. "Não sei o que o futuro guarda", disse ele. "Talvez o meu mundo me leve embora de novo, mas vou lembrar da Bahia porque aqui aprendi a escutar." "E o que ouviu?" "O som do silêncio", respondeu ele. "Ele fala dentro do coração, como agora." Silêncio. Um barco passava devagar, a luz na proa piscando como vaga lume.
As nuvens deslizavam diante da lua, que tremia como um suspiro. Caio olhou para ela, sereno. Posso te ver no fim de semana? Não no hotel, nem em Pelourinho. Num lugar que seja seu. Isadora o encarou. No mercado São Joaquim. Eu sempre vou lá com minha mãe. É barulhento, confuso e nada elegante. Perfeito. Ele sorriu. Quero conhecer a Bahia verdadeira e a você verdadeira. Ela riu. Então vai ter que aprender a comer acarajé apimentado. A Bahia é quente, mas vale cada sabor, respondeu ele. O vento soprou mais forte, fazendo cair as flores da buganvília. Entre as pétalas flutuando, Isadora murmurou: Obrigada por ter vindo, Caio. Não, obrigado a você, disse ele baixinho, por me mostrar a lua de verdade. Ficaram ali, sem palavras. Sob a lua da Bahia, todos os sons se dissolveram, restando apenas o vento, o coração e aquela paz rara que ambos sabiam que levariam consigo para sempre. Fevereiro chegou com o som dos tambores. Salvador mergulhava em carnaval, e a cidade parecia tornar-se um ser vivo, vibrante, livre, pulsante de suor, perfume e sonho. Por toda parte do Pelourinho à praia da Barra, as pessoas dançavam, cantavam, gritavam, mas, entre o som enlouquecido dos blocos, Isadora ouvia dentro de si outro ritmo menor, constante e sério. O som do coração descompassado pelo medo. Já faziam mais de 3 semanas desde a noite da lua baiana. Ela e Caio Menezes ainda se viam discretamente, sem promessas, sem luxo. Um café antigo, o mercado de São Joaquim, ou uma praia deserta ao entardecer. Ambos sabiam que estavam ultrapassando o limite do acaso bonito, mas também sabiam que não queriam parar. Isadora nunca imaginou que amar pudesse ser tão simples sem joias, sem palavras grandes, apenas olhares, silêncios e mãos que se encontravam por instinto. Mas também nunca imaginou que amar alguém como Caio pudesse ser tão perigoso, porque fora da Bahia o mundo não é silencioso. E esse mundo imprensa, redes sociais, olhares estava prestes a encontrar. Luz. Naquela manhã, enquanto se preparava para o trabalho, Miguel entrou apressado, o rosto tenso e o celular na mão. Isa, você viu isso? Ela ergueu o olhar. O quê? Ele colocou o celular sobre o balcão. Na tela, o título de um portal famoso, Herdeiro dos Menezes, é visto com mulher misteriosa em mercado popular de Salvador. Abaixo, a foto. Caio sorrindo, camisa branca dobrada nos cotovelos, segurando um saco de acarajé. Ao lado, o perfil de Isadora meio rosto, um sorriso leve. Um sorriso comum, que sob a lente alheia parecia um segredo. Isadora sentiu o chão girar. Meu Deus, Miguel pousou a mão em seu ombro. Isa, calma, mas você sabe que isso vai espalhar rápido. Eu sei. Sua voz tremia. E ele? Caio? Miguel assentiu. Cita o nome dele, não o seu. Mas alguém vai descobrir. Sempre descobrem. Ela respirou fundo, tentando se conter. As lembranças vinham em ondas. Caio, rindo ao provar o acarajé, o toque das mãos, o olhar sob a lua. Tudo agora corria o risco de se transformar em manchete. À tarde, Caio apareceu no saguão do hotel. Não ligou, não mandou mensagem, apenas veio. Camisa cinza, rosto tenso. Ao vê-la, seus olhos mostravam a inquietação que ele tentava esconder. Isa, disse ele, baixo, urgente. Você já viu a notícia, não é? Sim, respondeu ela, tentando manter a calma. Você sabia que isso ia acontecer. Não tão cedo assim. Você acha que eles vão parar? Você é Caio Menezes. As pessoas sempre olham. Caio se aproximou. A voz firme, mas baixa. Escuta, Isadora. Posso controlar a imprensa. Posso mandar apagar. Posso conter. Ela o encarou, os olhos marejados. Mas pode apagar os olhares. Pode calar as vozes nas ruas, no hotel, na minha casa. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, sem resposta. Não tenho medo de perder o emprego, disse ela com a voz trêmula. Tenho medo de perder quem eu sou, de deixar de ser Isadora e virar a mulher do Caio Menezes. Você não é de ninguém, ele murmurou, a dor em cada palavra. E eu juro que não vou deixar te ferirem. Oh, ela balançou a cabeça, as lágrimas descendo. Você não pode me proteger de tudo, Caio, nem dos julgamentos. Uma chuva fina começou a bater nos vidros. Caio estendeu a mão, mas ela deu um passo atrás. Deixe o tempo passar, disse ela suavemente.
A Bahia me ensinou que às vezes é preciso deixar a chuva lavar a areia antes de seguir. Ele quis dizer algo, mas ela já se afastava, deixando atrás de si apenas o perfume leve e o som dos passos desaparecendo no corredor. Naquela noite, Caio ficou sentado na varanda do hotel, vendo a chuva cair sobre a Bahia. As notícias continuavam, as redes ferviam, mas a Bahia lá fora seguia calma. Ele pensou nela, a única mulher que o fazia sentir que o silêncio podia falar. E dentro dele, o tambor do samba ainda batia agora, sozinho. O dia seguinte amanheceu luminoso, mas não para Isadora. A Bahia reluzia demais, barulhenta demais, vazia demais. Ela caminhava pelo Pelourinho lotado, entre fantasias, bandeiras e o cheiro de cachaça e perfume barato, mas só ouvia uma música, o silêncio de Caio. 2 noites haviam passado desde a matéria. Ela não o via, nem respondia mensagens. Parte por medo, parte por não saber o que dizer. Os rumores já circulavam no hotel, olhares enviesados, cochichos. Miguel tentava defendê-la, fazer piadas, amenizar. Mas as frases vinham, cortantes. Baiana esperta, fisgou o milionário. Amsand, veremos quanto tempo ela aguenta lá. Homem como ele não fica, só passa. Cada palavra era uma gota amarga. À noite, quando o desfile principal explodiu nas ruas, o som dos tambores fazia tremer as janelas. Isadora ficou sozinha, no quarto pequeno da ladeira do Carmo. Do lado de fora, fogo de artifício e tochas refletiam nas paredes. A cidade festejava. Ela não. O celular vibrou. Onde você está? Estou indo até você. Caio. Ela hesitou, mas minutos depois, ouviu batidas leves na porta. Abriu. E ele estava lá, o homem que carregava dentro de si todos os contrastes, força e fragilidade, prestígio e solidão. Você não devia ter vindo, disse ela a voz rouca. Você tem razão, respondeu ele, os olhos fixos nos dela. Mas não suporto saber que está aqui sozinha, enquanto dizem coisas que não posso suportar. Ela virou-se para a janela. Os fogos coloriam o céu. Você não pode pará-los. Você é Caio Menezes, cada passo seu é notícia. Eu não quero viver dentro das manchetes. E eu não quero viver num mundo sem você. Ela respirou fundo. Está sonhando, Caio. Nosso amor não sobrevive à luz dos flashes. Ele vive só nos silêncios, nas marés baixas, nas chuvas brandas. Ela se aproximou. A voz firme. Então vivamos nesses lugares. Eu deixo tudo à empresa, os contratos, as festas vazias. Só preciso que acredite em mim. Ela o encarou, as lágrimas brilhando. Você não entende. Se fizer isso, dirão que é culpa minha, que te tirei do teu mundo. E se ficar, dirão que eu não mereço o teu. De qualquer forma, eu perco. Caio não respondeu. Os tambores lá fora batiam como corações em guerra. Ele deu um passo à frente. Você não perde, Isa. Você só está com medo. A Bahia ensina a viver pelo ritmo do coração, não pelo medo. Ela o fitou, dividida entre dor e desejo. A Bahia também me ensinou que toda festa acaba, Caio. Ela assentiu. Sim, mas o que fica é o eco da música. E naquele instante, ambos souberam estavam na fronteira entre amar e partir. Isadora tocou levemente a camisa dele, como quem grava uma lembrança viva na pele. Caio, se formos mesmo um do outro, a Bahia nos dará outra chance. Mas agora, eu preciso respirar. Ele a olhou, os olhos marejados sob a luz dos postes. Tudo bem, mas não diga adeus. Ela sorriu entre lágrimas. A Bahia nunca diz adeus. Ela apenas silencia quando precisa esquecer. Oh! Caio desceu as escadas de pedra, devagar, sob a chuva que voltava. Isadora o observou até perder, entre as luzes e o povo que dançava. Lá fora o carnaval continuava. A multidão gritava, amava, esquecia, recomeçava. Mas Isadora ficou ali, imóvel diante da janela aberta, ouvindo um samba triste, o samba da despedida, ainda cheio de amor. A Bahia havia entrado em março, a estação das chuvas, o tempo em que o céu parece um amante perdido, que chora não de dor, mas de saudade. A chuva em Salvador não se parece com nenhuma outra. Chega de repente, cai como o toque leve de um tamborim, e logo se transforma numa sinfonia feroz de maracatos e ventos do mar. Dizem que a Bahia não chora por ninguém, chora apenas para lembrar que até a alegria precisa ser lavada. Já se haviam passado 3 semanas desde a noite do carnaval. 3 semanas,
Desde que Isadora dissera aquelas palavras que não eram um adeus, mas bastaram para separar lá de Caio Menezes por uma distância maior do que qualquer rua de Salvador. E durante essas 3 semanas, a Bahia chorou sem parar. Chovia como passos voltando num sonho. Chovia como lembranças caindo dentro da mente. E Isadora, que antes amava a chuva porque escondia as lágrimas, agora temia o som dela batendo no telhado. Trabalhava mais, pegava turnos extras, sorria para os hóspedes com um rosto treinado. Mas bastava olhar pela janela, ver a cidade encharcada, e lá estavam os olhos de Caio refletidos nas gotas azuis como a Bahia, tristes como a saudade que ela fingia não sentir. Numa tarde em que a chuva transformara as ruas em rios, Dona Lúcia Menezes apareceu no saguão do hotel. Isadora ficou imóvel. A mulher usava uma capa branca, os cabelos prateados caindo sobre os ombros, e o olhar por trás dos óculos brilhou ao vê-la. Ela se aproximou, tocou-lhe a mão e sinalizou em libras. "Você está bem, minha querida?" Isadora respondeu com esforço. "Sim, senhora. E a senhora?" "Eu bem. Mas meu filho?" "Não." O coração de Isadora parou por um instante. "Ele está bem." A mulher balançou a cabeça, o olhar fundo. Ele parou de sorrir. E parou de ouvir a música. Santa Ramsay. A chuva batia no vidro como um samba triste. "Desde aquele dia", continuou Dona Lúcia, "ele se fechou. Não fala de trabalho nem de mim. Fica só olhando o mar." Isadora baixou os olhos. Entre o som da chuva, seu coração era um barco sem remo. "Senhora Lúcia", murmurou, "eu nunca quis machucá-lo. Só queria que ele tivesse paz." A mulher fitou-a com doçura e fez sinal. "E você acha que há paz onde não há amor?" Isadora não respondeu. As lágrimas se misturaram às gotas na janela. Dona Lúcia sorriu. Pegou-lhe as mãos, aquelas mãos que tremiam entre o medo de lembrar e o medo de esquecer. "Minha filha", disse em voz fraca, "você o ensinou a ouvir. Agora precisa ensiná-lo a viver de novo." Nos olhos dela, Isadora viu uma fé que não se podia recusar. A chuva engrossava. Lá fora as pessoas corriam para se abrigar, mas as 2 mulheres permaneceram ali, uma mãe que sabia o preço do amor verdadeiro, e uma filha que começava a reaprender a acreditar nele. Antes de partir, Dona Lúcia deixou um envelope. Dentro, um cartão com a caligrafia firme de Caio. "Não consigo ouvir o som do mar sem lembrar de você." E logo abaixo uma linha menor, tímida. "Sábado, 18 horas, Itapuã, onde a chuva encontra o mar." Isadora fechou o envelope. O coração batia como tambor em noite de festa. Do lado de fora, o trovão rompeu o céu aberto. Ela entendeu. A Bahia a chamava não com palavras, mas com chuva. O sábado chegou úmido, pesado. Desde cedo o céu cobria Salvador com nuvens densas, como se a cidade inteira esperasse algo inevitável. Ventos traziam o cheiro do sal e das matas do norte, prenúncio de tempestade. Isadora ficou à janela, vendo as primeiras gotas caírem. No sofá, Clara desenhava, observando-a com atenção. "Você vai mesmo?" perguntou em libras, sem levantar a cabeça. Isadora assentiu. "Preciso ir, nem que seja só para entender do que estou com medo." Clara parou de desenhar. Olhou para ela. "Não tenho medo por você?" Isadora sorriu triste. "A Bahia ensina a amar com o coração inteiro. Acho que preciso ouvi-lo mais uma vez." Vestiu um casaco leve, pegou o guarda-chuva azul desbotado presente do pai e saiu. A chuva engrossava, batendo como 1000 tambores. As poças refletiam as luzes da rua. Cada gota explodia em 1000 cores. Pegou um táxi rumo a Itapuã, o lugar onde o mar e a chuva se encontram. A estrada costeira se estendia entre coqueiros curvados pelo vento e areia quase apagada pela neblina. Quando o carro parou, ela desceu. O vento era frio e salgado. Diante dela, o mar de Itapuã se abria cinza e revolto. A chuva apagava a linha do horizonte. Sob um guarda-chuva grande, à beira das ondas, estava Caio, a camisa grudada no corpo, o cabelo molhado, o olhar perdido no mar como quem espera o impossível. Quando a viu, ele sorriu um sorriso leve, incrédulo, de quem reencontra o ar depois de se afogar. "Você veio." Isadora parou por um instante antes de responder. "A chuva me trouxe." Ficaram em silêncio. Só o som do mar entre eles. "Você sabe", disse Caio, a voz quase engolida pelo vento. "Toda vez que chove em Salvador, penso em você, porque você chegou assim leve, e depois virou tempestade." Isadora olhou o mar.
As tempestades existem para lembrar que não podemos controlar tudo. Oh, mas eu não quero controlar. O que quer então? Quero me molhar com você. Ela o fitou surpresa. Ele avançou devagar, como se o tempo fosse frágil demais. Parou diante dela tão perto que ela podia ver a chuva escorrer por seu rosto. Você não precisa fugir do meu mundo, disse ele, porque eu já o deixei. Não quero mais os salões, as festas sem riso. A Bahia me ensinou. Há coisas que só existem quando temos coragem de perdê-las. Isadora ficou imóvel. O vento levantava seus cabelos. Caio, você vai se arrepender. Nasceu para estar nos palcos, não nas margens. Você é o meu palco. A Bahia é a plateia. Só não vá embora. Chovia mais forte. O trovão cortou o céu. Ela se assustou. Ele segurou sua mão. Estava quente, viva, apesar da água fria. E naquele toque, ela viu não o empresário das revistas, mas um homem nu de vaidade, inteiro de alma. Percebeu que o amor verdadeiro não precisa de promessa, apenas de presença. A chuva caía pesada. O mar subia. A espuma branca estourava nos pés deles. Caio inclinou-se e sussurrou. Está ouvindo? A Bahia está cantando. Só ouço a chuva, disse ela. Não, murmurou ele. É o som do nosso silêncio. É a beijou. O beijo não era como o do carnaval sem pressa, sem chama ruidosa. Era o beijo de duas almas que atravessaram a tempestade e se reconheceram sob a água. Salgado, frio, mas real. Um beijo que a Bahia guardaria na memória, nascido entre o céu e o mar. Quando se separaram ofegantes, com a chuva escorrendo entre os lábios, Isadora murmurou. Se isso for um começo, tenho medo do fim. Bahia não termina, respondeu ele. Bahia recomeça a cada chuva. Ela riu entre lágrimas. Você fala como poeta. Talvez o amor tenha me tornado um. Sentaram-se na areia. A chuva amansava. No horizonte, o sol tentava romper as nuvens, dourando o mar. Sabia, disse Caio. Quando era pequeno, eu temia a chuva. Meu pai dizia que era o céu lavando o pecado do mar. Agora penso que é o homem lavando a dor. Isadora encostou a cabeça em seu ombro. Então hoje a Bahia lavou a nossa. Ele apertou-lhe a mão e sorriu. Sim, e nos batizou com o amor. O vento mudou, trazendo o cheiro da terra e do sal. Lá longe, pescadores lançavam redes sob a luz nova. Uma gaivota passou gritando e sumiu. Caio olhou-a nos olhos. Você acredita em destino? Não, respondeu. Acredito em escolhas. Hã? E qual foi a sua hoje? Ela apertou a mão dele. Escolhi não fugir mais. E a Bahia, como se ouvisse, soprou um vento limpo, o vento depois da chuva, o vento dos recomeços. A chuva cessou tão de repente quanto viera. Na praia de Itapuã restavam apenas poças brilhando sob a luz renascida. A Bahia respirava fundo, como um amante que, depois de chorar, reencontra a paz. O cheiro do mar, da areia e o perfume do cabelo molhado de Isadora misturavam-se, um aroma que Caio saberia reconhecer por toda a vida. Ficaram quietos, escutando o mar, o vento e o próprio coração. A Bahia os abraçava a ele, culpado por amar tarde demais. Ela, assustada por amar de verdade. Depois de um tempo, Isadora murmurou. Sabia, Caio. Eu achava que o amor era como a chuva. Chega rápido, vai embora e deixa a lama. Ele virou-se, os olhos azuis escuros. E agora? Agora acho que as chuvas que não deixam lama só deixam perfume. Caio ficou em silêncio. Depois, levou a mão dela aos lábios e beijou. Então você é a minha chuva. Riram um riso leve, como vento. Isadora levantou-se, os pés descalços afundando na areia molhada. Caminhou até a beira, deixou as ondas tocarem seus pés. Virou-se para ele. Você tem certeza de que quer deixar o seu mundo? Tudo o que construiu, todos que confiam em você. Não estou deixando tudo, disse Caio. Estou escolhendo de novo. Ainda serei Menezes. Ainda trabalharei, mas de outro modo. Farei o que tem sentido, não o que tem preço. Ele se aproximou. Você me mostrou o que é valor. A Bahia me ensinou o que é viver. E você, respondeu ela, me ensinou o que é ser vista. Sorriram. O sol enfim rompeu as nuvens, derramando ouro sobre o mar. Bahia está linda, sussurrou ela. Acho que nunca havia assim. And? Porque a Bahia só é linda de verdade, disse ele, quando a gente aprende a amar dentro dela. Caminharam de mãos dadas pela areia. Acima, as gaivotas riscavam o ar em bandos.
Abaixo, a espuma das ondas desenhava trilhas brancas que logo se desfaziam. Perto das rochas, Isadora parou e olhou para a água. Sabe, disse baixinho, se eu não tivesse ido embora naquele dia, talvez não tivéssemos coragem de ser tão sinceros agora. Talvez, respondeu Caio, às vezes, para amar, é preciso aprender a perder. As palavras caíram no vento, misturando-se ao som do mar. Ele tirou do bolso uma pulseira antiga de corda trançada. Meu pai usava quando ia para o mar. Dizia que quem a carrega nunca se perde, o mar sempre o traz de volta. Colocou-a nas mãos dela. Não preciso mais dela, mas você precisa para saber que, onde quer que esteja, a Bahia vai te trazer de volta. Isadora olhou a pulseira, as lágrimas caindo sem vergonha. Abraçou-o e foi ela, dessa vez, quem tomou a iniciativa. O abraço foi breve, mas profundo, cheio de palavras mudas. Perdão, gratidão, promessa. O vento cresceu, trazendo o cheiro do sal e das velas ao longe. Caio, disse ela, ainda encostada nele, se um dia a Bahia chorar de novo, não fique triste. A chuva não é o fim, é só o jeito da Bahia lembrar de quem ama. Ele assentiu, apertando-a contra o peito. Então nunca mais terei medo da chuva. No horizonte, as nuvens se abriam. Um arco, íris pequeno, brilhava sobre o mar frágil, mas real. Isadora afastou-se, abriu os braços para o vento. Caio a observou, e a Bahia pareceu suspender a respiração. O vestido colado ao corpo, o cabelo dançando na brisa, e por um momento tudo era transparente. A água, o ar, a luz, a memória. Uma criança correu pela areia, empinando uma pipa ainda úmida, gritando, olha o arco-íris. Isadora virou-se e sorriu, os olhos molhados de brilho. Caio segurou-lhe a mão, e juntos olharam o céu onde as 7 cores se encontravam, como 2 mundos finalmente unidos. Fim de tarde, o carro descia pela ladeira da Barra, onde a cidade se derramava no mar como um rio de ouro. Os vendedores fechavam as barracas, crianças corriam sob o restinho de chuva. A Bahia voltava a cantar seu samba cotidiano leve, vivo, interminável. Caio e Isadora sentavam lado a lado, a janela aberta, o vento do mar entrando. Ela apoiava a cabeça em seu ombro, os olhos fechados. Ele pousava a mão sobre a dela, em silêncio. Não era preciso dizer nada. Lá fora, a chuva cessara, mas dentro deles, a estação ainda permanecia não para molhar, mas para lembrar que tudo o que é verdadeiro nasce das lágrimas. Quando o carro cruzou a ponte, as luzes refletiram na água. Caio olhou ao longe e sussurrou, você sabe o que significa Bahia em espanhol? Isadora abriu os olhos, balançou a cabeça. Bahia quer dizer Bahia, mas também o abrigo dos navios depois da tempestade. Ela sorriu, respondeu baixo. Então acho que acabei de voltar à minha Bahia. Ele apertou-lhe a mão. E eu encontrei o meu porto. O carro entrou devagar na avenida iluminada, como com medo de interromper a melodia suave da cidade. Acima, as nuvens haviam sumido. A Bahia brilhava não pelo sol, mas por 2 corações que haviam aprendido a amar sob a chuva. A estação das chuvas se fora, mas a cidade ainda guardava o perfume úmido dos dias de água e vento. Nas calçadas à beira-mar, as poças refletiam o sol novo, suaves como o sorriso de quem acabou de chorar. Isadora caminhava devagar em direção ao cais, o cabelo secando ao vento, a pulseira de corda no pulso presente de Caio. Tudo ao redor parecia diferente. O som dos carros, das vozes, dos pregões, tudo distante, enevoado. Só o mar era real, e o calor no peito também. Na noite anterior, depois de Itapuã, ela não dormira. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dele, o cabelo molhado, o olhar azul, a voz misturada à chuva. Mas, diferente das noites anteriores, a lembrança agora não doía, fazia-a sentir-se viva. Parou numa padaria conhecida. Comprou 2 pães de queijo e um café preto. Enquanto mexia o açúcar, ouviu uma voz atrás dela. Café de Itapuã nunca tem o mesmo gosto se não for com você. Virou-se. Caio estava ali sem terno, sem pose. Apenas um homem de camisa branca e calças com areia. Ele sorria, o olhar limpo como o céu depois da tempestade. Você me seguiu? Ela perguntou, meio brincando. Não, respondeu ele. É que a Bahia é pequena demais. Todas as ruas levam até quem a gente ama. Ela balançou a cabeça, tentando conter o riso.
Você nunca cansa de dizer coisas que tiram o ar das pessoas. E você ainda está respirando? Ela riu. Sim, mas com dificuldade. Anne. Os dois riram juntos, o som leve se misturando ao vento da manhã. Sentaram-se num banco de madeira sob a marquise, olhando o mar. Você vai ficar na Bahia? Perguntou ela. Sim, respondeu Caio. Entreguei boa parte do trabalho aos meus sócios. Minha mãe disse que talvez seja a hora de vivermos devagar. E ela concordou? Ela te adora, disse ele sincero. Disse que você tem luz nos olhos, que fez ela acreditar que há algo mais bonito que o silêncio. Oh! Isadora olhou o horizonte, sorrindo. Sabia que ela foi a primeira a me dizer que o silêncio também sabe cantar? Nunca esqueci. Você devolveu a ela a parte da vida que ela tinha perdido. Devolveu a mim também. Ficaram quietos, vendo os barcos afastarem-se. O vento trazia o cheiro limpo do mar. Então Caio falou, mais sério. Isadora, não podemos continuar nos escondendo. Não quero que esse amor viva atrás de portas fechadas. Ela o encarou, assustada. O que você quer dizer? Vou tornar público o que temos. Isadora pousou a xícara, o senho franzido. Está louco? Você sabe o que vai acontecer. A imprensa, as redes, vão inventar o que quiserem. Deixa falarem. Não, Caio, disse ela, a voz embargada. Você não pode lutar contra o mundo só para me manter. Ele a fitou com calma. Não quero lutar contra o mundo. Quero viver com você dentro dele. Ela abaixou o olhar. Sabia que ele dizia a verdade e sabia o preço dela. O mundo não vai nos deixar em paz. Vão dizer que me aproveitei de você. Tenho paz, irmã, trabalho, e você tem tudo a perder. Tenho você para guardar, respondeu ele. Ela levantou o rosto e viu nos olhos dele a certeza. Aquilo a assustava mais do que qualquer dúvida. No dia seguinte, as manchetes explodiram. Caio Menezes assume relacionamento com funcionária do Hotel Solar do Mar. Na foto, os dois num café de Itapuã, ela sorrindo, ele olhando-a com ternura. Uma imagem bonita, seguida de comentários cruéis. Cinderela moderna. O que ela quer além de dinheiro? Mais uma jogada de marketing barata. Isadora leu cada linha, as mãos geladas. O celular vibrava sem parar. Amigos, colegas, estranhos. Cuidado, podem te demitir. Desligou o telefone. Do lado de fora, começava a chover de novo. A Bahia não dormia. Apenas chorava pelos corações cansados. À tarde, foi ao trabalho como sempre. Mas ao entrar no hotel, todos os olhares se voltaram para ela, alguns gentis, outros duros. Miguel correu até lá. Isa, o diretor quer falar com você. Entrou no escritório. O gerente Augusto estava de costas, olhando a chuva pela janela. Isadora, disse ele, a voz rouca. Gosto de você. É dedicada, correta. Mas a situação ficou insustentável. Ela ficou calada. Não podemos controlar a imprensa. Estão cercando o hotel. Um funcionário meu não pode virar manchete de tabloide. Entende? Sim, senhor, respondeu firme. Entendo. Então, peço que tire um tempo. Quando tudo acalmar, ligaremos. A frase cortou o último fio de segurança que ela tinha. Ela apenas assentiu. Obrigada. Choiu-se lágrimas. Lá fora, a chuva caía pesada sobre o céu da Bahia e sobre o coração de Isadora. De uniforme encharcado e uma caixinha com seus poucos pertences, uma caneta, um caderno, um crachá com o nome, caminhou até a rua. Dizem que cada gota de chuva carrega a alma de uma palavra não dita, e naquele momento a Bahia falava por ela. A cidade seguia viva, indiferente. Casais se abrigavam sob marquises. Ela abraçava apenas a própria chuva. Um carro parou junto ao meio-fio. A porta se abriu. Caio. Casaco escuro, rosto cansado, olhos acesos. Correu até ela, tomou-lhe a mão. Eles te mandaram embora? Ela assentiu. Só por um tempo. Não! Gritou ele, apertando-lhe a mão. Isso é injusto. Epsa. Não há culpados, Caio. Nossos mundos se chocaram. Alguém tinha que recuar. Desta vez, fui eu. Não. Desta vez, sou eu. Ele abriu a porta do carro. Entra. Não vou te deixar sozinha. Ela ficou parada, a chuva e as lágrimas misturadas no rosto. Você não entende. Não preciso ser salva. Só preciso ficar de pé, sozinha. Um raio iluminou o céu. Por um instante, viram-se com clareza ele tremendo de amor, ela firme no medo de perder a si mesma. Caio deu um passo atrás.
Respirou fundo. Só quero fazer o certo. Às vezes, o certo é deixar o outro se encontrar. Virou-se e caminhou sob a chuva, enquanto ele ficou imóvel, estátua na tempestade. À noite a cidade apagou. Faltou luz em Salvador. Só o som da chuva e o tremular das velas. Isadora sentou à janela. Clara dormia no quarto ao lado. Ela não. Sobre a mesa, a pulseira de corda. Passou os dedos por ela áspera, familiar, dolorosa. Abriu o caderno e escreveu: Bahia, não deixes a chuva nos levar. Ensina-nos a ficar de pé dentro da tempestade. Fechou o caderno. O vento soprava pelas frestas. Lá fora o trovão rugia, mas ao longe se ouvia o tamborim. Alguém ainda tocava, mantendo o ritmo da vida. Um relâmpago iluminou o céu. E na memória, ele Caio, de pé em Itapuã, sob a chuva, o olhar silencioso. Ela chorou, pela primeira vez sem resistência. Caio, sussurrou. Se a Bahia quiser que ela nos guie de novo. De manhã, o sol. A Bahia parecia lavada a céu azul, cheiro de terra molhada, tudo brilhando. Isadora saiu, levando o caderno, a pulseira e uma decisão. Iria até Dona Lúcia. A casa Menezes, perto do Porto da Barra, estava de portas abertas. A senhora, sentada na varanda tomando chá, parecia esperar por ela. Eu sabia que você viria, disse com doçura. Isadora ajoelhou-se, segurando suas mãos. Senhora, eu o amo, mas não sei como ficar. A mulher sorriu. Você acha que amar é ficar? Isadora a fitou, confusa. Às vezes amar é ensinar o outro a voar. E às vezes é voar junto, mesmo com medo. Tirou do bolso uma carta. Ele escreveu para você. Isadora abriu. A caligrafia era dele. Isadora, vou deixar a Bahia por um tempo. Não para fugir, mas para aprender a voltar como alguém digno de você. Quero construir aqui um centro para crianças surdas, onde a música se sinta com o corpo, não com os ouvidos. Você me ensinou que o amor não precisa ser perfeito, apenas verdadeiro. Se ainda acreditar, encontre-me na próxima estação das chuvas, onde a chuva encontra o mar. No fim, um pequeno desenho, uma gota tocando uma onda. Isadora chorou em silêncio. Ele vai voltar? Dona Lúcia sorriu. A Bahia sempre traz de volta quem a ama. O tempo passou. A chuva deu lugar ao sol. O sol à brisa. Isadora arrumou um novo trabalho, num centro para crianças surdas. Ensinava-as a sentir o samba com as mãos sobre o tambor, a desenhar sons invisíveis. As crianças riam, e ela também. Quando chovia, ficava na varanda, vendo as gotas cair. Até que quase um ano depois de Itapuã, a Bahia voltou a chover. Chuva mansa, primeira da estação. Ela estava dando aula quando alguém veio chamar. Lá, professora, tem alguém te esperando no portão. Saiu. E lá estava ele. Camisa branca, cabelo molhado, o mesmo sorriso. Caio. Não disse nada, apenas estendeu um papel. O projeto do Centro Clara, espaço de música para crianças surdas. No rodapé, as palavras: onde a chuva encontra o mar. Você. Deu o nome dela? Sim, porque foi sua irmã quem primeiro me ensinou a ouvir. Isadora sorriu, entre lágrimas. Ei você, foi tu mesmo. A Bahia me chamou, respondeu ele suave. A chuva engrossou. Ficaram ali, no pátio, cercados pelas risadas das crianças. Você conseguiu voltar como alguém digno, disse ela. Ele assentiu. E você? Anda a acreditar? Sim, respondeu o rosto iluminado. Porque a chuva voltou. Ele pegou sua mão. Juntos, caminharam sob a água, entre o som das gotas no telhado e o ritmo dos corações. Acima, o céu cinza claro. Ao longe o mar abria-se numa cor nova, e a Bahia cantava não mais o samba da saudade, mas o samba da volta. O tempo parecia correr mais devagar na Bahia depois da chuva. O sol não queimava, era suave, como o olhar de quem atravessou a saudade. Na praia do Barra, as ondas pequenas tocavam os pés da ponte, e o vento trazia o cheiro do sal e o gosto das lembranças. Isadora caminhava descalça na areia úmida, o caderninho e a pulseira de corda nas mãos. A cada passo sentia o mar respirar como quem espera um retorno. Nesse momento, um carro familiar parou na estrada junto ao mar. Caio desceu, andando devagar, como se temesse quebrar o silêncio frágil que pairava entre eles. A voz dele veio baixa, misturada ao som das ondas. Bom dia, Isadora. Bom dia, Caio.
respondeu ela sem sorrir. Não disseram mais nada. O silêncio por enquanto bastava. O mar batia na areia, trazendo pedaços do passado. Depois de um tempo ele disse: "Você veio cedo. Queria ver o mar antes que o mundo acordasse." "Eu também", murmurou ele, olhando o horizonte e o céu cinza, o mar azul pálido. O vento soprava forte. Caio se aproximou um pouco mais. "Como você está de verdade?" Ela respirou fundo. "Com medo." "De mim?" Ela balançou a cabeça. "Do que o mundo vai dizer? Do que vai esperar de mim ou de nós?" Ele tocou o peito dela, sentindo o coração bater. "Você não está sozinha." O silêncio voltou, leve como a brisa. Então Caio abriu o caderno, o projeto do Centro Clara. Mostrou a ela. "Isso é real?" Isadora olhou o desenho: salas, pátios, espaços de música e sensações. "Você fez isso?" Sozinho. "Quis que fosse algo que a gente construísse juntos." Ela o olhou, entre emoção e coragem. "Eu quero construir isso com você." O vento cresceu, levando as folhas do projeto. Ele correu para pegá-las e o papel se molhou nas bordas. Isadora riu baixinho. Caio se inclinou, os rostos tão próximos que a respiração se misturava, mas ainda sem toque. "Preciso de você." "Eu de você também." As distâncias se dissolveram. Ele colocou a pulseira nas mãos dela. "Promisso?" "Promisso." O mar batia manso. O vento se acalmava e parecia cantar o nome deles. Ao meio-dia, a baía brilhava como um samba lento. O sol deslizava pelos telhados vermelhos, refletia nas janelas e nas flores das varandas. À beira-mar, o Centro Clara ganhava forma, o ferro erguido, a primeira parede branca recebendo o vento do oceano. Todos os dias, Isadora e Caio iam até lá com café, plantas e crianças surdas. O riso delas ecoava entre as colunas, como o primeiro som real de um lugar onde se aprenderia a ouvir com o coração. Naquela manhã, Caio estava no alto, verificando o telhado com o engenheiro. O suor brilhava na testa. De longe, Isadora o observava, tão diferente do empresário de antes. Agora era apenas um homem de mãos sujas de tinta e olhos cheios de propósito. "Não está cansado?" perguntou ela, entregando-lhe uma garrafa d'água. "Cansaço bom", respondeu ele, sorrindo. "Cansaço de acreditar." "Você mudou. A Bahia muda tudo", disse, olhando o mar. À tarde, uma chuva curta caiu de repente. Todos correram para o abrigo improvisado, rindo. Caio tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. "De novo chuva." Ela brincou. "Acho que a Bahia só sabe amar com água. Ou talvez a chuva goste de ver você sorrir." A chuva cessou. O sol voltou com um arco, íris tênue no horizonte. Caio olhou para Isadora, o rosto iluminado, os olhos refletindo o mar. Ali, ele viu não só a Bahia, mas o homem que queria ser. Mais tarde, caminharam pela rua do Porto. Um grupo tocava bossa nova debaixo de uma marquise. Pararam, ouviram e cantaram baixinho. "Chega de saudade. A realidade é que sem ela não há paz." A canção tocou feridas antigas, mas, em vez de dor, trouxe leveza. Caio murmurou: "Eu tinha medo do amor. Achava que ele deixava a gente fraco. Mas você me mostrou que fraqueza também é força." Isadora sorriu. "E eu tinha medo de amar porque achava que não era suficiente. A Bahia me ensinou que basta ser verdadeiro." Continuaram andando entre os vendedores, o cheiro de sal e o som das ondas, a sinfonia anônima que só a Bahia tem. "Lembra da noite em Itapuã?" perguntou ela. "Lembro de cada gota de chuva. E lembro de quando você disse: 'Escolho não fugir mais.' E agora?" "Agora, escolho ficar não pela Bahia, mas por você." Ela o olhou. A voz dele já não tinha pressa, só calor. "Eu acredito em você." "Em mim ou na Bahia?" "Nos dois." Eles riram. O vento levou o riso para o mar. Naquela noite, no Pelourinho, houve um concerto de rua para arrecadar fundos ao Centro Clara. As luzes douradas refletiam nas pedras antigas. A banda Afro Bahia tocava samba com mãos e coração, misturando música e libras. As crianças surdas formavam fila, mãos sobre os tambores, olhos fechados sentindo o ritmo pela pele. Isadora, nos bastidores, chorava sem perceber. Caio aproximou-se. "Vê? A música não precisa de som." "Não", respondeu ela. "Só precisa de coração." Olharam-se sob as luzes amarelas. A Bahia cantava o nome deles numa língua que só quem já dançou na chuva entende. Ao deixarem a praça, a rua ainda brilhava de leve. Caio puxou-a pela mão.
num beco perfumado de jasmim. Isadora, disse ele a voz grave, eu te amo. Ela parou. Aquela palavra, depois de tudo, ainda tremia no peito. Olhou-o longamente e respondeu, eu também te amo, mas não como antes. Amo o homem que ouve a Bahia e a si mesmo. Ele sorriu e a beijou, não um beijo de reencontro, mas de começo. Acima, as nuvens se abriram e a lua apareceu. A Bahia enfin repousava. Tarde da noite, o pelourinho ainda vibrava tambores, risos, casais de mãos dadas. Mas eles já estavam longe, caminhando até Monte Serrat, onde o mar abraça a costa e as luzes dos barcos piscam como estrelas. O Bahia é estranho, disse Caio. De dia barulhenta, à noite silenciosa. Uf! O silêncio é quando a cidade está cansada, mas ainda escuta, respondeu Isadora. Ele ficou quieto, depois perguntou, posso te fazer uma pergunta? Pergunta. Se um dia a Bahia deixar de ser segura para nós, você vai embora. Quer dizer, se voltarem a falar da gente? Sim. Não quero que te transformem em notícia. Ela sorriu triste. A Bahia é de todos, Caio. Mas o nosso amor só precisa ser nosso. Não tenho mais medo deles. Você é mais forte que a Bahia. Não. A Bahia é mais forte que eu. Eu só aprendi a ficar de pé na chuva. O vento brincava no cabelo dela. Ele o afastou do rosto, a mão quente na pele fria. Queria guardar esse instante para sempre. Não pode, disse ela, mas pode lembrar. Lembrar é como a Bahia segura quem ama. Ele beijou-lhe a testa, como bênção. Ficaram sentados ouvindo o mar. Ao longe, os barcos piscavam sonhos acesos sobre a água. Na manhã seguinte, o sol dourava a cidade. O Centro Clara foi inaugurado imprensa, famílias, crianças, artistas. Isadora vestia branco, a pulseira de corda no pulso. No palco respirou fundo e falou, a Bahia me ensinou que música não precisa de ouvidos, só de coração. E o amor também não precisa ser perfeito, só verdadeiro. O silêncio foi seguido por aplausos longos, misturados ao som dos tambores. Caio segurou a mão dela e disse, o Centro Clara não é meu projeto. É o sonho de uma mulher da Bahia que me ensinou a escutar. E é a promessa de um homem que aprendeu a amar no silêncio. Os aplausos explodiram, mas Isadora desta vez não teve medo. Sorriu para as câmeras um sorriso firme. Agora o mundo sabe, sussurrou Caio. Deixa saber, respondeu ela. A Bahia também está ouvindo. À noite, voltaram caminhando. Chovia de leve. A primeira chuva depois de dias de sol. Andaram em silêncio. Lembra quando você falou com minha mãe em Libras? Perguntou ele. Lembro. Ela disse, você tem luz nos olhos. E acho que a Bahia também. Quando chove, brilha mais. Isadora olhou o mar. O mar está cantando, Caio. Você ouve? Sim, está cantando o teu nome. Ele sorriu. Então prometo ouvir o mar todas as noites. Pararam diante do cais. A chuva engrossou. Tem medo? Não. Agora sei que a Bahia não é só chuva. Ela é você. Beijaram-se sob a água, longe dos olhos do mundo. O trovão soou como um samba lento. O mar cantava a canção eterna de uma cidade que nunca deixa de amar. Quando partiram, só restaram 2 pegadas na areia logo apagadas pelas ondas. Mas a Bahia, com a memória do mar, guardaria para sempre aquela melodia. A canção dos que ousaram amar na chuva e ouvir o próprio nome na voz do oceano, Bahia, 1 ano depois. A chuva ainda caía nas tardes, o sol ainda brilhava nas manhãs, e o vento ainda trazia o cheiro de sal impossível de confundir. Mas para Isadora, a Bahia já não era apenas a cidade onde vivia. Tornara-se sua respiração cada rua, cada gota de chuva, cada sopro do vento era parte dela. A casa pequena ficava numa encosta de frente para o mar. Da varanda, via-se os telhados vermelhos do Pelourinho e as velas brancas ao longe. De manhã, ela acordava cedo, preparava café, abria as janelas e deixava o som das ondas e o cheiro do sal entrarem. Em alguns dias, Caio ainda dormia. Ela apenas o observava sob a luz suave, o rosto tranquilo, sem a tensão de antes, nos tempos de São Paulo. Na parede da sala pendia o quadro de Clara, o mar, a chuva e 2 figuras de mãos dadas. As cores haviam desbotado um pouco, mas sempre que Isadora o olhava, parecia ouvir uma música nascendo dentro de si. Naquele dia, o sol da Bahia brilhava forte. O Centro Clara completava 1 ano. Bandeirinhas coloridas enfeitavam a entrada. As crianças riam. Dona Lúcia estava na varanda. Com um buquê de flores nas mãos,
o sorriso doce preparado para Isadora. Caio ajustava o microfone no palco, observando tudo. Continuava o homem que atraía olhares, mas o brilho que o movia agora não era o da aprovação, era o de quem busca apenas um olhar. Isadora se aproximou, de vestido branco e cabelo preso. Abraçou Dona Lúcia e foi até Caio. "Está nervoso outra vez?" perguntou, divertida, como se fosse a primeira vez. "And? Então a Bahia vai te ensinar a respirar de novo", respondeu ela sorrindo. Caio pegou a mão dela, a voz firme ecoando no microfone. "Um ano atrás a Bahia chorava. Hoje ela sorri. E eu aprendi que o amor não depende do tempo, mas da coragem de quem o sustenta." Palma secoaram. Isadora o olhou, o coração quente como o sol depois da chuva. À tarde, após a cerimônia, levou um grupo de crianças à praia. Elas corriam, dançavam, deixavam as ondas beijar os pés. Uma menininha de cabelos encaracolados apontou o horizonte e sinalizou. "Tia, o mar está conversando com alguém?" Isadora riu. "Sim, o mar conversa com a chuva, e a chuva fala com a Bahia, e com quem sabe escutar." Ela olhou o mar imenso à frente. Dentro dela soava uma melodia, sem nome, talvez samba, talvez bossa nova, talvez apenas o som da própria Bahia pulsando. À noite, voltaram tarde. Caio colocou um vinil antigo para tocar. A guitarra soava lenta, suave, como respiração. Ele estendeu a mão. "Dança comigo?" "Dentro de casa." Ela riu. "A Bahia não precisa de palco." Eles rodopiaram devagar pela sala. A luz fraca, o som da chuva fina caindo do lado de fora. Caio apoiou o queixo no ombro dela e sussurrou. "Você acha que a Bahia vai parar de chover algum dia?" "Não. A Bahia é uma mulher que ama através das lágrimas. Eu também sou a Bahia." Ele a apertou com mais força. A música se misturou à chuva, e parecia que a cidade inteira dançava com eles, o último compasso da noite. Quando a canção terminou, foram para a varanda. A chuva cobria a Bahia com um véu prateado. As luzes refletiam na água como estrelas. Isadora respirou fundo. "Você ouve? O mar está cantando." O mar sempre canta, mas hoje ele canta diferente. Devagar. Parece contar uma história. Qual história? A de dois que atravessaram a chuva para aprender a amar sem medo. Caio ficou em silêncio e depois disse. "Eu achava que não temia o amor só perder. Mas a Bahia me ensinou que o que é nosso não precisa ser guardado, só ouvido." "E o que você ouviu?" perguntou ela. "Você." Olharam-se. A chuva, o mar e a Bahia respiravam o mesmo som, uma melodia sem início nem fim. Na manhã seguinte, a cidade acordou lavada, perfumada como uma canção recém-escrita. O sol dourava o mar, as janelas e as velas dos barcos. Isadora levantou primeiro. Saiu à varanda, inspirando o ar salgado e fresco. Lá embaixo, o pregão dos vendedores, as risadas das crianças. A Bahia nunca deixava de viver, e ela nunca deixaria de pertencer a ela. De dentro, ouviu passos conhecidos. Caio apareceu com 2 xícaras, camisa branca, cabelos desalinhados, olhos ainda sonolentos, sorriso desperto. "Café da Bahia", disse ele. Forte, doce e nunca igual 2 vezes. Isadora provou um gole. "Como o amor." "Você acha que o amor é como o café?" "Sim, amargo no começo, doce no fim e só bom quando bebido devagar." El riram. O riso se misturou ao som das ondas e a música distante de uma casa vizinha, samba de uma nota só, antiga. Mas na Bahia, nada envelhece de verdade. Ao meio-dia, o Centro Clara ofereceu uma aula especial. As crianças pintavam o mar. Algumas desenhavam ondas como montanhas, outras faziam a chuva cair do sol, outras só pintavam de azul o papel inteiro. Isadora as observava, lembrando-se de si mesma, a moça que antes tinha medo de falar e só encontrava abrigo no silêncio. Agora, o silêncio era seu aliado, o compasso de sua música. Um menino puxou sua manga e sinalizou. "Tia, se o mar soubesse falar, o que diria?" Isadora respondeu com as mãos. "Diria, nunca deixo ninguém, só espero que voltem a me ouvir." O menino sorriu e voltou a pintar. De longe, Caio entrou, com manchas de tinta na roupa. Estava ajudando a terminar a pintura do grande mural no saguão, a frase de Clara. Olhou para Isadora e sorriu antes de retomar o pincel. À tarde, o muro ficou pronto. Quando o mar canta o nome dela, a chuva dança. A frase brilhava sob o sol como uma prece curta da Bahia.
À noite, o vento do oceano atravessava as frestas, trazendo o murmúrio das ondas. Isadora escrevia, não para alguém, mas para a Bahia, a cidade que a viu cair, levantar, amar, perder e reencontrar-se. Ela escreveu, o amor não precisa gritar para ser ouvido. Só precisa de silêncio o bastante para escutarmos a nós mesmos. A Bahia me ensinou isso com chuva, com sol, com o som das ondas e com os olhos de quem amo. Ao fechar o caderno, viu Caio encostado no batente da porta, observando-a. Falando com a Bahia de novo? Sim. Ela sorriu. Ela escuta melhor que você. Mas a Bahia não pode te beijar. Tem certeza? Tenho. Ele a beijou no ombro, leve como o vento. Sentaram-se juntos, em silêncio. Lá fora, o mar mantinha o compasso. De madrugada, uma chuva breve chegou não forte, apenas o bastante para molhar os telhados e acordar memórias. Isadora despertou e chamou. Caio, acorda. A Bahia está chovendo. Meio sonolento. Ele murmurou. De novo? Sim. A Bahia nunca esquece como amar. Foram até a varanda. A chuva fina, quase neblina. O mar se confundia com o céu. O que você acha que ela está dizendo pra gente? Perguntou ela. Caio olhou o horizonte. Diz para não temermos o fim. Toda chuva carrega um começo. Isadora sorriu. Gosto quando a Bahia fala por você. Eu só traduzo. Ela fala com você e eu só escuto junto. Se olharam sem se tocar, mas próximos como nunca. Tudo luz, vapor, sal parecia se unir num mesmo fôlego. À tarde o sol surgiu entre nuvens, derramando uma luz macia. Caio pegou o violão e começou a tocar. A melodia era lenta, doce, quase triste, mas trazia paz. Isadora encostou-se à coluna, olhos fechados, balançando o corpo. Quando a canção terminou, ela perguntou, sabe por que a Bahia consegue cantar para sempre? Por quê? Porque não tenta lembrar a letra. Canta pelo que sente. Ele sorriu. Como você, como nós, corrigiu ela. Naquele instante a Bahia pareceu suspender o fôlego. Sem chuva, sem ondas, só a respiração de dois que se tornaram um. À noite na praia acenderam fogueiras. O reflexo das chamas dançava sobre o mar. Isadora e Caio sentaram-se na areia, mãos entrelaçadas. Você acha que um dia a Bahia vai nos esquecer? Ela perguntou. A Bahia não esquece quem amou de verdade. Ele respondeu. Só nos mistura a ela, como a chuva ao mar. Então, se um dia eu não estiver mais aqui, você ainda será a Bahia, disse ele. E a Bahia continuará cantando seu nome. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. O mar diante deles brilhava sob a lua. O vento trazia o perfume das flores selvagens da beira. Tudo era quieto, profundo como se o mundo tivesse acabado de nascer outra vez. De manhã, o sol inundou a cidade. Os barcos partiram, as crianças brincavam, os tambores ecoavam do Pelourinho. O Centro Clara abriu suas portas, cheio de risadas. Caio e Isadora ficaram na varanda, mãos unidas, olhando o céu azul. A Bahia está linda como no começo, disse ela. Não, está mais linda. Agora a Bahia sabe cantar o teu nome. Ela sorriu, e uma lágrima caiu não de tristeza, mas de certeza. Lá embaixo o mar batia. Acima, as nuvens passavam. Entre esses dois ritmos, a Bahia cantava suave, eterna, a melodia pura dos que atravessaram a chuva, aprenderam a escutar e amaram até o fim do sol.